Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar. Meu nome é Everton Teles, como vocês já sabem. Estou aqui junto com minha prima, confidente, parceira, Mayara. Olá, gente! Tudo bom com vocês? Chegamos! E hoje eu vou ficar assim, na base da mímica. A gente devia Bem trabalhadinha, assim, no A gente devia ter, inclusive, feito a abertura igual o William Bonner, assim, sabe? Bem. Inclusive, limpa seu dente aqui, suja de batom. Tá bom, obrigada. Tirou? Aqui. Gente, mais uma vez, estamos aqui no Pode Deixar e eu com um look diferente, né, meu filho? Por quê? E por que disso? Por causa da nossa patrocinadora, Mari Diniz Closet. Gente, tem muito looks bacanas, opção, e o preço é maravilhoso, sério. Vai Não, lá. tá na dúvida se o look é bonito ou não? Só é visitar todos os episódios do Pode Deixar que a Mayara usou roupa dela o tempo inteiro. Isso mesmo. A todo momento, Mari Diniz Closet está sempre aqui com a gente, né? Compartilhando todos os episódios. E nós estamos aqui no local que é do Felipe Rocha. Então, agradecimentos ao Felipe Rocha Academy, onde ele dá curso sobre sobrancelha. Caso você tenha vontade de entrar na área ou de saber um pouco como é a vida de um profissional que se deu bem no meio digital, é só entrar no Instagram e procurar o Felipe. Isso. E, novamente, muito obrigado, Felipe, pela parceria. E muito obrigada aos patrocinadores que eu vou te falar. São parceiros, amigos, e é isso. Mas Então, agora hoje... vamos ter uma aula agora, né? Agora, igual eu falei com vocês, eu vou trabalhar na base do ok. Gente, a cada dia que passa, a gente fica muito feliz e cada episódio a gente fala da relevância, da questão da diversidade de convidados que a gente está trazendo aqui e todos têm muito a agregar. Mas hoje, o conteúdo querido é para anotar. Já coloca o caderninho aí, entendeu? Porque nós vamos ter uma aula, literalmente, com a pessoa que a gente já conversou aqui, que é maravilhosa. Mas anota certo, tá? E não é para anotar qualquer coisa, não. E eu tive indicações da nossa prima Poliana, que recomendou muito, né? E com certeza será um conteúdo para agregar, tá? Estudou na UFJF e é formada em letras, é professora, mentora, trabalha com o ensino da linguagem portuguesa e atualmente já é mestre, né, em linguística, está fazendo doutorado. Atualmente trabalha com português jurídico, linguagem Florence, análise de discurso e linguagem jornalística, treinamentos de redação e há boatos que ela tem um senso de humor muito apurado. Ácido. Então, não me falaram se é ácido ou não, mas assim, me informaram que os alunos dela têm que ter um time de piada, assim, entendeu? Porque ela é muito boa. Nós estamos acostumados com isso já. Acho que na família tem pouca, né? Muito contido, né? Até que a gente está aqui no podcast. E nós apresentamos para vocês Kátia Degan! Bem-vinda, Kátia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Quer dizer que o humor ácido foi assim que me venderam. Não, ácido foi por minha É conta. verdade. E aí, Kátia, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Tranquila? Ou tá se sentindo tensa? Eu achei que ela ficou um pouquinho retida depois que eu falei. Só um pouquinho. Algo corrigido que a Mayara disse? Não, tá? Não? É linguagem forense. É linguagem forense. Ah, Pois é, e quem for anotar, pode anotar. E se escrever errado, pode segunda-feira ir lá no Instagram, no meu Instagram, que a gente corrige. Entendeu? Você já faz um CTA. Tem esse quadro, a gente tem esse quadro para poder corrigir a ortografia. Linguagem forense. Linguagem forense. Vamos. Como é que fala? Gente, mas vocês não estão entendendo. Isso aqui foi de propósito. Foi só para poder. Foi só para poder provocar. Isso foi combinado antes, para dar o gatilho para que ela fizesse o CTA dela. Verdade. Né? E como você já disse, já fora das câmeras, você entrou no mundo digital há pouco tempo. Sim. Né? Sim. Quanto tempo tem isso?
Tem 2 anos. 2 anos. Na verdade, eu acho que eu ainda estou engatinhando nesse mundo digital. Mas você já sabe o que é CTA? Sei o que é CTA. Então... Sei o que é CTA. Por isso que a gente começou fazendo CTA, né? É isso, cara. Por isso que eu errei falando o nome. É isso. Tem que ser assim mesmo, entendeu? Eu só não consegui entender a pista dela de falar errado para eu poder aproveitar, entendeu? Como não é nada combinado aqui, graças a Deus, aí já deu certo. Não, mas aí a gente Isso pega mesmo. a bola, bota quicando ainda, a gente Pronto. manda e pronto. É isso Entendeu? mesmo. Isso aí. Acho muito bom te receber aqui. Tá É bom? bom tá Muito, aqui. muito obrigado mesmo. Sabemos que tem toda uma correria do dia a dia, que é difícil estar desprendendo de um tempo, mas Uma pessoa muito bom. com bagagem dessa vem aqui para conversar com a gente. Nossa, você falou tanta coisa, velho, que tipo assim... A Nossa. gente para! Para, senão eu vou Por ficar isso sem que eu graça. falei, eu achei que você ficou sem graça depois que eu Ah. falei o roteiro dela todo. Ela ficou, tipo assim, humilde, tipo, Foi, modesta. gente. Algo me diz ainda que faltou algumas competências ainda. As competências, na verdade, que a gente vai desenvolvendo. Todos nós desenvolvemos, Everton. Fala sério, vai. Claro. Nós, principalmente com relação à linguagem, né? Eu acredito muito na linguagem como... E é o que eu venho estudando. Muito como fator de desenvolvimento do ser humano. Então, nós somos linguagem o tempo todo. E aí, você acaba desenvolvendo. Então, essas competências, essas habilidades, né? Aí, eu comecei fazendo letras. Era letras a minha primeira opção? Não, não era. Mas foi o que me apareceu como oportunidade. E aí eu fui e desenvolvi. Aí todo mundo falava em língua padrão. Aí eu acho que eu nunca fui muito no padrão. Falava, então eu sou um pouco fora do padrão. Então, vou fazer de letras o quê? Vou estudar inglês? Não, vou estudar português. Então, no português, todo mundo vai ser professor da escola pública. Você, nada contra, mas não, eu tive outra oportunidade. Então, acho que o tempo todo fui desenvolvendo habilidades, competências, que me trouxeram até onde eu estou. E o digital também foi essa possibilidade. Então, hoje, assim, tenho todas as habilidades envolvidas? Não. Tem muitas que eu quero desenvolver, muitas que eu acho que eu posso desenvolver ainda, principalmente por trabalhar com a linguagem. Porque a linguagem, à medida que eu me desenvolvo, eu também desenvolvo, a minha linguagem desenvolve novas habilidades. Com certeza. Né? E, para mim, é meio óbvio essa resposta, né? Mas a sua paixão é o meio acadêmico. É o meio acadêmico. Na verdade, não sei se a minha paixão é o meio acadêmico, porque eu me formei no meio acadêmico, né? Eu me formei em letras, sempre tive a vontade de fazer o mestrado, né? Seguir a carreira acadêmica mesmo, achava bacana, achava chique, né? E aí, quando eu vim para Valadares, tem 20 anos que eu moro aqui em Valadares, 21, e eu tive a oportunidade de ir para o meio acadêmico. E na época, eu estava chegando na cidade, né, menina nova, aí eu tive essa oportunidade e eu falava assim, nossa, eu nunca dei aula no ensino superior, quem sou eu para poder dar aula no ensino superior? Mas teve a oportunidade, foi uma época que precisava de titulação. E eu estava saindo de uma pós-graduação e chegando na cidade. E todo mundo que tinha titulação, que trabalhava aqui na universidade, ela vinha de fora, porque não tinha gente titulada na cidade. Então, eu tive essa oportunidade, falei, vou agarrar. Na época, eu também tinha passado no concurso do Estado. E eu estava mudando de cidade, criança pequena, eu estava grávida, a oportunidade da universidade e o concurso. 2 cargos na escola estadual. E aí eu olhei para aquilo e falei, é muita mudança de uma vez só, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com a universidade. Por quê? Porque eu vou trabalhar com adulto, porque é uma oportunidade que eu não sei se eu vou ter mais. O Estado eu vou ter. Se eu perder esse concurso, eu tenho outro. Faço outro depois. Então, muita gente me chamou de doida, muita gente falou, você é louca, vai exonerar, é a segurança, você pode ter emprego para o resto da sua vida. E na época eu passei junto com meu marido, então meu marido também é professor de educação física. Então ele foi para o cargo público e eu fui para a universidade. E na universidade eu comecei a investir em tudo que eu podia, né? Conciliando ali com filho, casa, ser mulher, esposa Mais uma competência, né? Ser mãe. Né? E aí, com isto, eu cresci dentro da universidade. Eu participei assim, de tudo que era projeto, de vários cargos, a cargo de chefia, que eu não imaginava que eu fosse ter. Aprendi o que era o mundo acadêmico, então eu fui moldada na prática, né? E trabalhei na universidade por 19 anos. Então, depois de 19 anos, você olha... Aí eu tentei ir para o cursinho, mas eu olhei para o cursinho e falei, não é isso que eu quero. E eu sempre tive a vontade de fazer o mestrado, eu já estava no mestrado.
né, que era para seguir a carreira acadêmica. E aí eu falei, não tem como voltar. Não é. Primeiro que eu acho que essa é uma habilidade que eu não desenvolvi muito, o trabalhar na escola com o adolescente, né? Ou desenvolvi e não quis, né, trabalhar com isso. Porque aí, quando eu cheguei no cursinho, eu falei, não é meu perfil, não quero isso. Isso aqui não vai ser bacana para mim. Então, eu achei melhor ir e tentar o doutorado. Então, segui no doutorado, estou no doutorado agora. Então, a carreira acadêmica se tornou, sim, a minha paixão. Tem sido a minha paixão. Entendi. Mas você é mestre em que mesmo? Linguística aplicada. Linguística aplicada. E doutoranda em? Linguística aplicada. Também. Na mesma universidade, sim. É um erro. Eu não, essa é uma percepção que eu tive quando eu estava fazendo faculdade. Porque o que acontece? Quando você está fazendo faculdade, você vai lá e escolhe um curso. Aí, quando depois disso, você tem um leque de opções, que são as pós-graduações. Sim. Que não é nem obrigatório fazer. Aí depois vem o mestrado, que é outro leque, e dentro daquilo ali que você fez o mestrado, abre outro leque. Uhum. É certo dizer que quando a pessoa chega no nível de doutor, existem, assim, pouquíssimas pessoas no Brasil que têm o mesmo nível de competência que você, porque por mais que você tenha formado na mesma turma de doutorado que aquela pessoa, Sim. o mestrado dela não necessariamente foi o mesmo que o seu, Uhum. né? Pode ter sido em outra área. Então, para a pessoa, para ela ter a mesma linha de aprendizado, é muito difícil. É muito difícil. É muito... Não tem. Eu acho que, aí é de novo aquilo que a gente até estava conversando antes, eu acho que isso tem a ver com a linguagem, né? Porque a gente vive num contexto que você vai aprendendo, desenvolvendo, não só pelo que você estuda, mas as suas crenças, seus valores, as suas experiências, não só o meio acadêmico, né, mesmo em si. Então, isso acaba te formando. Então, por que eu fui fazer linguística aplicada? Porque eu sempre trabalhei com letras. Eu sou formada em letras. Eu ouvi você falando que você é formado em engenharia de produção, né? Meu primeiro curso foi administração. Eu sonhava em ser uma executiva. Você chegou a finalizar? Não cheguei a entrar. Porque eu ainda sou do vestibular que você tinha duas opções, né? Tipo o que é o SISU, era, né? Até poucos anos atrás. Então, você jogava a sua nota para 2 cursos, 2 opções. A minha primeira opção era administração, porque eu pensava assim, eu vou ser uma executiva, eu vou gerir um banco, essa era a minha ideia, trabalhar, porque eu era muito boa em matemática, e eu vou ser Caso raro, hein? Nossa, muito boa em matemática, muito boa em português. E eu gosto muito, e eu faço conta fácil assim de cabeça, sabe? Não precisa testar, tá? Não vou testar, não. Mas eu gosto da matemática. Então eu falava, eu vou gerir um banco e vou ser uma executiva famosa no Brasil. Era meu sonho de adolescente. E aí a minha nota não deu para administração. E aí eu falei, se eu não entrar para administração, que eu tinha que estudar o dia todo, eu vou fazer letras, porque eu vou estudar inglês. Porque eu tinha vontade, né? Eu sou menina pobre, lá de Juiz de Fora, e aí eu tinha o sonho de estudar, porque eu sempre gostei. Falava, eu vou fazer o inglês, porque pelo inglês eu vou aprender aquilo que eu nunca aprendi antes, que meu pai não tinha condição de pagar para a gente um curso de inglês. Falava, então eu vou aprender na universidade. Então, o meu sonho era ir para a universidade para estudar inglês. E vou fazer à noite que eu trabalho para poder pagar o curso que eu quero fazer, que era administração. E aí entrei na letras e me apaixonei pela letra. Assim, não me apaixonei de cara, né? Eu acho que primeiro 1 ano e meio eu sofri muito, porque era muita literatura, era muito latim, era muita teoria literária. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? No primeiro ano. Buscando matemática. Eu acho que é um questionamento muito válido, porque... que todo mundo, quando entra na universidade, tem. Que fica se questionando. Principalmente para quem escolhe letras também, porque a língua portuguesa é muito difícil. Véio. Então, aí nós vamos brigar. Vamos brigar, vamos começar. Não responde nem a sua pergunta direito, mas aí nós vamos brigar. Primeira coisa, não existe língua portuguesa difícil. Então. Não deixa ele falar isso, não. Por favor. Só que o que acontece? Eu tenho alguns entraves em relação ao português. Eu sempre fui muito boa em matemática, tanto matemática, química, tudo aquilo que estava relacionado à conta, exatas, eu sempre fui muito boa. Tanto é que eu cogitei fazer farmácia, minha mãe falou assim, não, farmácia eu não faço porque ela é da área, então assim, mas o português sempre foi meu entrave. E aí, para finalizar, no segundo ano do ensino médio, um professor que eu tenho muita gratidão por ele, eu não vou nem citar o nome dele, mas eu tenho muita gratidão a ele, que ele virou para mim, minha letra sempre foi muito horrível.
E eu sempre tive professor particular. Sempre tive, porque minha mãe, com 2 meninas pequenas, meu pai morando nos Estados Unidos e ela trabalhando, ela não tinha tempo. Sim. Então, ela sempre tinha uma pessoa particular, não porque eu precisava, mas precisava de ter uma Pra pessoa acompanhar. para acompanhar. E aí, no ensino médio, ele olhou minha letra, olhou, né, já tinha avaliado ali um bimestre e tudo, ele virou para mim e falou assim, olha, você precisa de um caderno de caligrafia. Você não teve amor na sua base. Então, nós vamos começar tudo do zero. No 2º ano do ensino médio. Você tem noção. Tanto é que depois ele fez isso comigo, a Marcela, que é uma amiga nossa, que ela sempre assiste aqui o Pode Deixar, ela falou assim, Mayara, realmente sua letra melhorou. Então, assim, às vezes, o que o Everton falou... Ele falou que você não teve amor? Falou. Amor? Amor na sua base. Achei pesado. Essa é a frase que eu lembro. E você sabe que eu lembro de pouquíssimas coisas, são as coisas que me marcam, assim. Mas eu não achei que ele falou de um jeito, assim, ruim. Pejorativo. Apelativo. Ele falou, tipo, você não teve até hoje, mas vamos... E é um professor, não sei se ele dá aula hoje ainda, mas é um professor brilhante, assim, sabe muito. Enfim, então eu acho que essa frase que o Everton colocou é o que a maioria das pessoas passam. O nosso sentimento é isso. Porque eu tenho esse sentimento. Tanto é que o Everton é muito bom no português. Eu tenho, e olha que eu já redigi. Eu já fui coordenadora, já fiz muito ofício e tudo, sempre. Mas eu tenho às vezes tá correto o que eu falo, o que eu faço. Sim. Mas eu tenho insegurança nata em relação a isso. Eu acho que existe mais Primeiro que isso é um mito, né? Tem inclusive teóricos que falam a respeito disso. É você acreditar que a sua língua é uma língua difícil e que o português é mais difícil. Isso é um mito, por favor. E eu acho que aí que está o grande diferencial entre as pessoas que sobressaem por conta da linguagem e as pessoas que não sobressaem. Né? Hoje eu estou no meio jurídico e eu percebo isso assim. O português é muito difícil. O português não é difícil, você fala. Cara, vocês criaram um podcast fantástico. E eu até comentei sobre o nome. Olha que bacana, que representa muito o que vocês fazem. E se a gente for parar para poder pensar no nome, não tem nada a ver com a língua padrão. Aí eu vou falar por causa disso que a língua é difícil. A língua é difícil porque ela tem um monte de regra. Eu acho que é a forma, às vezes, como é ensinada. Nós somos muito excluídos. A gente não pode esquecer que a gente foi colonizado e a forma como a gente foi, né, invadido, na verdade, quem invadiu tinha educação, sabia falar língua, sabia escrever. Então, tem muito essa separação entre quem sabe escrever, quem tem o poder aquisitivo, que está muito ligado ao poder econômico também. E aí, quem não tem o poder econômico também acha que não sabe falar a própria língua. Entendeu? E o nosso português, ele vem de um latim que é do povão. Né? É o povão que falava essa língua e que trouxe para a gente. Só que a gente acredita que o nosso português é difícil, que a gente não fala português correto, que a gente não sabe falar. E eu não gosto porque eu acho que isso acaba excluindo o sujeito, sabe, da sociedade, da política, da economia. Exclui todo mundo. Porque obrigam você a saber gramática. E a questão também que o Brasil não é isso. Ele é muito diversificado, né? É muito diversificado. Então, assim, isso acaba que outra pessoa, você conversando com uma pessoa de outro estado completamente diferente, você já fica meio... Mas no início, eu fui fazer um mestrado no Sul, sem nunca ter ido no Sul, aprendemos um monte de coisa bacana. E a gente aprendeu, aí a gente tem hora que ficava meio assim, né, que a gente falava, eles têm uma mania de falar, quando vai dar dinheiro, né, então você fala 3,40. Quanto que deu o seu almoço? 13,40. Lá eles fazem 13,40. E a gente achava aquilo assim, a coisa mais engraçada. A gente chegava e falava, quanto que deu? 13,40. Assim. Aí solta aquele sorrisinho e tal. Fala, sabe que eles não sabem falar português dentro da universidade? Mas isso é uma marca deles, é uma característica deles. Aí a gente prefere acreditar que a gente não sabe o português, que o português é difícil, porque a forma como ensinaram para a gente a vida toda foi muito descolada da realidade. Foi um português que está lá dentro da gramática e parece que aquilo é que é o correto, mas ninguém fala aquilo. A gente usa aquilo quando
quando você tem que mandar um documento. Eu não estou desvalorizando, tá? Pelo amor de Deus. Não. Professores de português e todo mundo que me ouvia, assim, eu não estou desvalorizando a língua padrão, nem a gramática normativa, não é isso. Mas, às vezes, aquilo que é ensinado está muito distante da realidade do sujeito. E aí o sujeito chega lá na faculdade e fala, português é difícil, eu não sei falar. Meus alunos falam isso para mim. Kátia, porque eu não sei falar português. Como você não sabe, sujeito? Você está falando comigo. Né? Você não compra, você não vende, você não cria as coisas, você... Mas o que você fala faz muito sentido, porque eu comecei a consumir o conteúdo, não sei se você conhece, da Cíntia Chagas. Uhum. E ela fala muito isso, dessa diversidade, desse bater de frente na própria língua. Porque o jeito que você aprende não é o jeito que você escreve, não é o jeito que você lidar diante da sociedade. Isso causa uma confusão no ser humano. Não. Então, o fazer direito, o escrever direito, falar direito, é aquele jeito mais gramatical, mas então eu não sei fazer. Pois é, mas aí, por exemplo, tem professores que são mais... excluem mais. Então, por exemplo, algumas coisas até que ela fala, eu acho que exclui muito sujeito. Entendeu? Por quê? Ela prega muito uma gramática que é normativa. Você tá errado. Essa é uma dificuldade que eu tive de crescer no digital. Porque, às vezes, eu tenho a dificuldade de falar e falar para as pessoas, você está falando errado. Cara, você não está falando errado. Você está falando o seu português, você está falando... Porque aquele português que você está falando ali, ele está relacionado ao seu pai, à sua mãe, à sua vivência, onde você nasceu, o que você acredita. É a sua linguagem. Por isso que a linguagem do médico não é a mesma do advogado, que não é a mesma de vocês. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte... Não fala que português é difícil, não. Não, mas eu acho sensacional... bem diferente. Eu acho sensacional sua indignação. Isso tem que indignar mesmo, porque igual eu te falei que eu tô fazendo o papel do povão. Aliás, eu adorei essa parte. Então, e o que acontece? Eu acho que o falar, ele não incomoda. Eu não acho que falar português é difícil. Sim. Eu acho que... Eu entendo perfeitamente isso. Uhum. De que cada um tem a sua cultura e tem os seus trejeitos, né? Eu acredito. Sim. Bom, o negócio, para mim, é a escrita. Sim. E eu acho que tem algumas coisas no português que elas são... Tem que usar a palavra certa, mas... Para. Não precisa, vai. Não, mas eu acho que elas são quase que incoerentes. Sim. Vou dar um exemplo. Por quê? Uhum. Por que existem 4 porquês diferentes? Sabe? Sim. Eu sei que você tem explicação para isso, mas assim... É porque eu acho que na visão completamente leiga, eu acho desnecessário. E assim como outras várias conjugações, acho desnecessário umas linguagens que a gente não usa no cotidiano. Tem coisa que você vai ver só na Bíblia, certas conjugações. Então, assim... Usando como exemplo, quando você vai conversar em inglês, why, because. Pronto. Um pergunta, o outro responde. Sim. Entendeu? Então, assim, agora explique o porquê dos porquês. A roda de uma Ferrari é a mesma roda de um Fusca, certo? É uma roda. É uma roda, não é a mesma. Tem a mesma função. Ok. Então, elas desempenham o mesmo papel. Sim. Certo? Mas cada uma roda é uma roda, igual você falou, Exatamente. Não é a mesma roda. Então é a mesma coisa do porquê. Pensa no porquê. Você tem o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. São as rodas. Agora, cada um está desenvolvendo um papel diferente, uma função diferente. Beleza. Então, assim, o que eu acho que afasta as pessoas da linguagem é exatamente focar no porquê dos porquês. Entendeu? Você, tipo assim, as pessoas não têm que saber por que cada porquê. Tem que saber para que cada porquê. Um vai ser pronome, o outro vai ser conjunção, o outro vai ser outro tipo de pronome. Você acha que não precisa saber? Não. Grande público não. Grande público não. Eu acho que é isso exatamente que exclui, porque quando eu, professora, chego na sala, estou falando especificamente dos professores, quando eu chego na sala e falo para o aluno assim, o porquê de pergunta é um porquê que é um pronome interrogativo usado quando... Aí o aluno fala... Eita, eu não sei o que é isso. E ele não vai saber mesmo. Assim, quando eu entro no avião para ir daqui para Belo Horizonte, eu sei que eu tenho que entrar no avião, que eu tenho que sentar no meu assento, no número marcado. Eu não vou lá e pergunto para o piloto o nome de todos aqueles
botõezinhos que ele tem que apertar para fazer o avião subir e descer. Entendeu? Eu não tenho que saber o nome daquilo. Eu vou, eu simplesmente saio daqui e chego. É o que eu quero. Então, eu acho que o que os sujeitos querem, o que a gente quer é comunicar. E aí, para que eu preciso saber os 4 porquês? Eu tenho que saber usar. Pois é, mas Eu tenho que saber usar. Mas na fala isso não faz diferença. Agora na escrita faz toda. Mas aí, para a escrita, você tem consulta, para a escrita, você tem quem te ajuda, para a escrita, a gente tem que lembrar que ela tem uma adequação à formalidade ali. Então, você vai, por exemplo, você terminou a faculdade, você quer fazer um TCC, você está com dificuldade de fazer, procura alguém para ajudar você, não para poder fazer para você pagar. Não é isso, tá? Os alunos não fazem isso. Não fazem. Inclusive, eu nunca fiz. Não. Menino. Então, Ué, foi minha afirmação, eu mas nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu não disse outra vendo? coisa. Isso é que é o mais legal na linguagem. É a quantidade de intenção que cada texto tem, tá vendo? Agora, se você entender outra coisa, minha querida. Você tá vendo? Agora, o que ele não sabe é que o texto deixa algumas pistas, né? A mensagem vai deixar alguma pista. A minha linguagem não verbal foi congruente com a minha fala. Diz tudo. Então, assim, eu acho que a nossa população ela acaba sendo muito carente. Na escola, a gente tentar ensinar isso tudo para o menino, numa fase lá tão elementar, quando ele tem que aprender a escrever e a ler, de fato mesmo, e a gente vai lá enfiar na cabeça dele o que é um pronome. E ele, hoje nem mais para o Enem se cobra isso, né? Então, ele vai saber quando? Quando ele vai passar num concurso. Eu falo isso para os meus alunos. Você quer fazer concurso? Então, você vai ter que saber que o pronome tal é diferente por causa disso, disso e disso, ok? Porque o concurso ainda é a forma de tirar você da jogada. Então, você quer saber? Então, você vai ter que decorar isso. Tirando isso para escrever, você não precisa. Você já ouviu falar na profissão copywriter? Já. Já? Então, estou trabalhando com isso agora. E é o seguinte... Tá aí mais um exemplo da escrita. Quem sabe escrever bem, quem sabe se comunicar bem, então, tá e aí, tendo um lugar no mercado de trabalho. Pois é. E aí, o copywriter, né? A pessoa, quem vende curso, fala que o copywriter ele não precisa necessariamente saber escrever bem. Bullshit, mentira. Também lógico que é mentira. Concordo. Lógico que é mentira. Sim. É óbvio. Você não precisa ler livros. Mentira! Mentira. Você tem que ser criativo, você tem que tirar sua ideia de algum lugar, você tem que ter embasamento, você tem que ter vocabulário para poder usar. Sim. Então, eu não posso colocar numa campanha que tem 6 palavras um porquê errado. Ok. Mas aí você concorda comigo que quando você vai escrever a campanha, você pode abrir o Google, você pode abrir um dicionário online, você pode ter um dicionário do seu lado, você pode consultar o uso desse porquê. Concordo. Mas se a pessoa não souber empregar, como que ela vai converter aquilo? Mas ela sabe que existe 4 porquês, porque isso faz parte do imaginário geral, do conhecimento geral de todo mundo. Isso faz parte. Então, você sabe que tem 4 porquês. Então, se você chegou no nível de copyright, você vai lá e vai consultar. E essa consulta ela é permitida assim como o manual do meu carro. Eu entrei no carro, a luzinha acendeu lá, o que eu faço? Vou lá, pego o manual, aliás, não pego, né? Ligo para o mecânico. Mas não é, você não liga para o mecânico, você não liga para um professor conhecido, então você pode consultar. E mesmo consultando, faz diferença para você saber se ele é um pronome interrogativo? Não, isso não faz. Não faz, Tanto é que... mas é isso que é ensinado para você na escola. Com certeza. E aí, quando é ensinado isso, você fala, opa, eu não quero saber isso. Isso não entra na sua cabeça, não entra mesmo. Tanto é que para aprender inglês, isso vai apagando a minha mente. Eu acho desnecessário. Então é aí que está o meu ponto. Entendeu? E olha que eu sou formadora de professores, né? Eu fui formadora de professores durante 18 anos. Aí que está o ponto. Não é a grande massa. Nós, enquanto falantes, nós não precisamos saber disso. Você, como copywriter, se você é um cara comprometido com o seu desenvolvimento e com o seu trabalho, você primeiro vai comprar um curso de português. E aí você vai procurar a Kátia Degan para poder te ensinar a escrever. Vai falar assim, eu preciso de um cursinho de português. Eu atendo advogados hoje assim, né? Kátia, acabei uma mentoria agora semana passada. Aí ela foi tão engraçado que a menina falou assim para mim, a menina assumiu um escritório aqui em Valadares, como herança. O escritório é dela. Não é a primeira profissão que ela sonhou na vida. Mas a família toda ela ganhou. A família investiu em outro ramo, ela tem que assumir. Ela é dona do negócio, né? E é nome, então ela também não vai largar. Só que, tanto é que ela está fazendo outra graduação. Aí ela falou para mim, Kátia, eu preciso aprender a escrever melhor. E uma amiga dela, que é da área da administração, falou,
Ah, vamos sair e tal, fazer isso. Aí ela falou, não, hoje eu não posso porque eu tenho aula. Aula? Como assim aula? E a faculdade dela não tinha voltado. Aula? Eu estou fazendo aula com a Kátia. Por que você está fazendo aula com a Kátia? Ué, velho, estou aprendendo a escrever. Mas escrever? Você não sabe escrever? Não, tem que escrever melhor, porque isso representa o meu escritório e tal, e tal, e tal. E a outra pessoa ficou muito assustada. Então, assim, acho que não precisa mais aprender a escrever. Então, se você é um copywriter, se você é um advogado, se você é um jornalista e você sabe que você tem essa necessidade, primeira coisa, você vai comprar um curso de português. Pronto. Estudou, você não vai guardar aqueles nomes dos botões todos do painel do avião. Então, você tem o curso que você pode recorrer a qualquer momento, você tem os seus amigos, você tem os dicionários. Na hora da escrita, você vai recorrer. Você vai abrir o Google, você vai perguntar, você vai, entendeu? Você não vai, e quando alguém te responder, você não vai se preocupar se é um pronome, se não é um pronome. Isso não vai fazer diferença para você. Você quer aplicar. E para aplicar, você não precisa saber o nome disso. Então, a minha questão é essa, é que quando você tem alguns professores que usam esse tipo de nomenclatura, porque você tem que falar o português correto. Aí eu penso assim, o que é um português correto? O português correto, para mim, é aquele português que você usa. Né? Igual eu brinquei com vocês aqui. Eu ouvi isso hoje de manhã. Nossa, mas eu tenho até medo de conversar com você. Falo, gente, mas eu sou gente normal. Né? Você não precisa ter um padrão para poder conversar comigo. Na nossa conversa informal, e vai lá e vem cá, você conversa, eu quero conversar com você normal, entendeu? E a gente acaba afastando as pessoas por causa dessas nomenclaturas difíceis. Eu acho isso assim, uma crueldade muito grande. É o tal do preconceito linguístico que a gente tem, né, com as pessoas e com a língua delas, que acaba afastando as pessoas. E é uma forma mesmo de você afastar, tirar as pessoas da jogada mesmo. Porque aí eu tenho o copyright lá que escreveu um porquê errado, aí eu falei, isso aqui não é bom, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não quero. Eu não contrataria um copywriter que escrevesse errado, um porquê errado. Né? Ou, no primeiro momento, eu ensinaria para ele, daria para ele toda a munição. Falo, meu filho, consulta aqui. Né? Ou você precisa de um curso de português. E daí você vai desenvolvendo a sua escrita. A escrita que é o ponto, para mim, principal. Você desenvolver a sua escrita. Você ter e você, tudo que você falou aí não tem nada a ver com isso da gramática. E lembra, né, o que você falou? Precisa ter um repertório. E essa relação do português, quando você chegou no marketing digital, você viu muita diferença? Vi. A aplicação é completamente diferente. A aplicação é completamente diferente. Então, e essa foi uma dificuldade que aí eu tive, eu como qualquer falante normal, porque eu sei a língua padrão. Mas se você olhar, eu acho que nem está mais disponível no meu canal do YouTube os primeiros vídeos que eu fiz. Tá. Né? Porque eu lembro que nós gastamos assim uma tarde para eu conseguir gravar 2 vídeos de 5 minutos. Porque eu falava... Seus vídeos são de 2019, né? Para você que quer aprender a língua portuguesa... Perfeccionista. E aí eu lembro que um amigo meu, ele, administrador, ele falou assim, Chacate, pelo amor de Deus, sim, quem fala língua portuguesa no Brasil hoje? Não, você quer aprender o português, é o que as pessoas querem aprender o português. Aí eu comecei a observar isso e falar, não é que é verdade, né? Para a internet vai soar muito melhor você aprender português que você aprender a língua portuguesa. Olha! E quando você se porta dessa forma também, essa forma de falar, afasta as pessoas. Afasta as pessoas. Eu, inclusive, tenho um debate constante com a minha irmã. Um constante. Isso aqui não tem problema nenhum colocar em público isso, né? Sim. Minha irmã é jornalista. Você já conheceu ela, né? É a Joana. Isso. Sim. Pois é. Eu já fiz uma live com ela. Já? Já. Fiz uma live. Já vi. Fiz uma live com a Joana. Acho que ela falou isso já em tem casa. Um tempinho. Acho que ela já falou isso lá em casa. Sim. Mas, o que acontece? Ela tem a Joana Teles, que é do jornalismo. E tem, eu não sei se você sabe o nome composto da minha irmã? Graziele. É Joana Graziele. Sério? Sério. Pra nós ela é Graziele. Pra nós ela é Graziele. A gente chama ela. A gente não chama ela de Joana. Por quê? A comunicação da Graziele é completamente diferente da Joana. Pois é. Só que a comunicação, ela pode variar. Sim. Só que, e ela deve. E varia. E ela deve variar. Só que a postura que você fala, o linguajar muda, mas agora a sua postura é muito estranha. E ela não consegue desvincular. Sim. E eu acho que ela também não faz questão de desvincular também, não. Sim. Só que eu falo com ela assim, olha,
me escuta. A Joana Teles, lá do jornal, que tá fazendo uma matéria, que tá fazendo uma matéria, ótimo ela ter essa postura formal. Agora, a Joana dos stories, ela não pode ser desse jeito. Ok. Você desconecta as pessoas de você. Sim. Aí meu pai muda. E meu pai fica assim, não, mas é muito bonito. Eu falei assim, pai, é porque é sua filha. Você tem que entender isso. Não é assim que a comunicação dos stories ela é rápida, ela é dinâmica. A pessoa precisa ser atrativa, é tirar, voltar, zoom. Sabe? É palhaçada, é comicidade. Se você não tiver isso, não atrai. Não atrai. Entendeu? Sim. E a Joana continua no mesmo padrão. Ela não veio aqui ainda, porque minha irmã tá quase ganhando a minha sobrinha, né? Mas ela vai vir aqui ainda um dia. Ela aceitou? Ela vai vir, ela só falta chamar. Vem, Ela vem, sim. Só que pra Maiara, inclusive, vai ser estranhíssimo. Eu tenho certeza que vai ser. E eu tô acostumado já. Sim. Mas a Maiara vai ver outra prima. Pois é, mas ela trabalha no jornalismo ainda. Sim. Né? Eu acho que isso acaba moldando. Então, como eu tinha acabado de sair da universidade e vir para o digital para mim, foi uma dificuldade. Eu acho que eu ainda tenho essa dificuldade até hoje. Eu acho que eu sou muito formal, eu acho que falar lá nos stories para mim é complicado. Eu acho que isso acaba, ainda mais com a ideia de perfeccionista como eu sou, né? Eu acho que isso vai acabar queimando a minha imagem. Aí você tem que comprar o meu curso. Tá vendo? Que se chama Apareça nos Stories. Mas é isso mesmo. Você tá vendo? E olha que eu já comprei inúmeros cursos, mas talvez seja mais um mesmo, porque eu tenho essa dificuldade. Eu penso, eu vou aparecer nos stories assim, vai queimar meu filme. Não, o que as pessoas vão pensar? Eu comecei a ser mais presente no Instagram por causa do curso do Pois é. Então, você tá vendo? Aí tem uma linguagem adequada a cada situação sua de comunicação, a cada lugar, com cada interlocutor que você tá. Então, eu acho que isso tudo conta, só que isso dificilmente é falado e não é ensinado na escola. Sim. Né? Eu também acho que a escola é o único lugar que a criança, né, o adolescente, o jovem, vai ter contato com a língua padrão. Tá? Aquele, assim, aprender o português padrão. E o português padrão... O português padrão que você fala é a gramática certinha. Nem as conjugações, tudo certinho. Mas é dentro da faculdade, né? Acho dentro da área acadêmica. Acho que fora disso, você não vai fora da instituição escolar, eu acho que você não tem nenhum outro lugar que te obrigue a saber e que te ensine isso. Entendeu? Ou você aprende na marra. Literalmente obriga. Entendeu? Então lá você tem que aprender, não tem jeito. Por um lado, isso é bom, porque é a forma de incluir todo mundo. É a forma de eu colocar esse cidadão e falar assim, meu filho, olha, se você não souber falar assim, usar o porquê correto, vão te excluir como copyright. Então você tem que saber. Aproveitando isso. É que eu não quero perder o timing do negócio, que tipo assim, é uma coisa conversa rapidinho. E como é que você se sente, por exemplo, quando a Maiara agora acabou de dizer que literalmente a obriga a estudar? Você não fica incomodado, não? Não. Me incomoda. Mas não fico. Eu não fico porque... Não, porque quando você fala de forma literal, quer dizer que a pessoa falou assim, ó. Exatamente. Mas é assim. Não, ninguém me obrigou, não. Mas é aí que eu ia entrar na questão da educação. Não é literal. Não é literal. Hoje eu estou morto. Literalmente. Não, cara. Você não tá morto. Você teria exatamente. Aí acabou, entendeu? É no sentido exato. Porque hoje, o que a gente percebe é que a educação ela precisa de uma reformulação. Sim. A gente estava até conversando no episódio da Thalita Alípio, a questão de prova, de que a maioria das pessoas não estão preparadas, cada um tem um tipo de inteligência diferente. Inteligência diferente. E na escola, ou até mesmo na faculdade, porque na faculdade tem mais diversidade, né? Tem um maior jogo de cintura. Mas a questão de prova tem algumas coisas que são muito padrão. Sim. E que não foram reformulados. Sim. E como, assim, a questão que você vê isso junto com o marketing digital. Por quê? O marketing digital, ele veio para fazer uma bagunça aí. Entendeu? Então, isso deixa muita brecha e muita dúvida para quem começa a pensar em relação ao seu passado e como está sendo utilizado hoje. Sim, eu acho que é um momento de mudança que a gente está vivendo, não só para a escola, eu acho que para todas as áreas. O jurídico tem vivido isso, assim, levado
tapa na cara, com relação à linguagem, com relação a aparecer nos stories, aparecer na internet, a divulgar o seu trabalho. Tanto é que a OAB agora autorizou, né, fazer... Não era autorizado até o ano passado, não era autorizado advogado fazer divulgação do seu trabalho na internet. Então, eles faziam de uma outra forma. Acho que um convidado nosso falou isso com a gente. Isso é recente, eu acho que foi outubro, novembro do ano passado, que foi autorizado, e até isso gerou muito meme, porque a OAB autorizou e colocou na autorização, né, lá, falando assim, que podia fazer campanha nas redes sociais, só não pode ostentar. O Ela falou exatamente da isso. história da ostentação? E aí começaram, né? Advogado não pode. Então, se eu tenho um iPhone, eu não posso mostrar. Aí vem a linguagem de novo. Até que ponto eu peguei o meu celular aqui, eu peguei para você ver que é um iPhone, ou eu peguei porque eu estou pegando mesmo e é um iPhone, né? Então, quem julga o que é ostentação é igual o literal aí. Quem julga o que é ostentação e o que não é ostentação? Então, mas eu acho que a maioria das vezes quem julga, igual o jeito que o Everton falou, é quem já tem a certeza daquilo. Aí que a gente volta na questão dos porquês, da gramática, do português difícil. Tá vendo? Quem falou que o português é difícil? Quem foi que falou para você que o português é difícil? Alguém enfiou na sua cabeça que o português é difícil. Acho que na verdade ninguém enfiou, não. Eu acho que é uma coisa que eu acho que pela dificuldade. A mesma coisa aconteceria se uma pessoa tivesse dificuldade com matemática. A pessoa ia falar assim, nossa, matemática é muito difícil. Só que a matemática você não precisa empregar ela a todo momento. Mas o português gramatical também não. Mas o português você precisa. Aí dá muito, criam-se muitos fiscais da língua, né? Igual você fez aí agora com a Maiara, entendeu? A Maiara falou... Eu te perguntei se você te incomoda. Então, você falou que não. Não me incomoda. Com o estudo, isso me incomodou. Eu nem percebi. Então, eu não percebi, porque para mim, nós estamos num momento descontraído, ela está conversando e sai, literalmente. Porque a gente fala isso a todo momento, né? Mas aí eu acho que isso acaba, não com relação a você, mas eu acho que isso acaba dando muito poder às pessoas para poder sair corrigindo todo mundo. Isso é um defeito que eu tenho. Mas é aí que eu te falei. É um domínio que ele tem. E a gente sabe que a maioria da população brasileira não tem. Não, eu não corrijo todo mundo, mas de qualquer forma. Correção, quando você vai corrigir outra pessoa, eu acho que, a não ser que você esteja no âmbito acadêmico, é errado. Sim, não é. Porque você precisa ser convidado a isso. Sim. Se a Maiara me perguntasse e eu corrigisse, beleza. Sim. Agora, se ela eu também não acho que você corrigiu ela, não, tá? Eu vi que você chamou a atenção. Não, mas eu corrigi sim. Mas você pode me provocar, não? Não! Porque eu acho corrigir, assim, feio no dia a dia, a pessoa vai e manda, ou então fala, porque não é assim. Mas então, isso é um costume que eu criei dentro de casa. Por quê? Eu sempre fui o cara da matemática. Então, eu sempre fui apaixonado por matemática e física. O português? Calma. Aí, minha mãe sempre foi muito boa em português. E veio minha irmã pro jornalismo. Então, para lá na minha casa, era impossível eu falar qualquer coisa errada. Exato. Então, eu fui sempre corrigido. Então, eu peguei isso como como se fosse um desvio padrão, vamos dizer assim. E aí, eu comecei a fazer isso com os outros. Por quê? Quando minha mãe e minha irmã me corrigiam, eu me sentia bem, estou aprendendo. E eu achei que, por obrigação, todas as pessoas iriam se sentir bem também. Só que não funciona dessa forma. Mas é aí que onde chega um reels que eu vi no seu Instagram, que você fala que as pessoas não precisam se sentir acanhadas e desconcertadas por não saber. Exatamente. Porque a realidade foi essa. Exatamente. A minha realidade é completamente diferente. Exatamente. Minha mãe é do ensino técnico, não é uma pessoa que sabe português de maneira exemplar, que às vezes a gente corrige também. Então, o mundo que eu vivi não tem nada disso. Eu não tenho um meio jornalístico, eu tenho um meio que eu me esforço para tentar fazer o melhor naquilo que eu estou propondo, igual você falou, na questão de um ofício. E eu acho que a maioria das vezes é dessa forma. Só que o problema que eu acho, e que é onde que eu te falo, eu coloquei a minha história também, é tudo aquilo que você passou. Tudo que você passou. E aonde que em português você precisa muito, em tudo. Gente, não é uma rede social hoje. Tudo, o tempo todo. Se você errar no stories, você tem que apagar ele e corrigir novamente. Senão vão aparecer 10, 20, 100 pessoas corrigindo aquilo ali pra você. Ou então você faz igual eu ensino no curso. Deixa pra lá e no próximo story você vai e corrige, como se nada tivesse acontecido. Tá vendo aí? Aprender mais uma. Porque ninguém é obrigado a ser perfeito.
Então, Exatamente. e eu, por exemplo, estou passando agora por uma questão de aprendizado em relação à minha esposa. Porque essa mania, ela tá muito dentro de mim, de corrigir. De corrigir? Só que, por exemplo, eu não corrijo pessoas mais velhas, sabe? Graças a Deus. Não, então, enfim. Mas agora, por exemplo, minha esposa, sempre que eu tenho oportunidade, eu corrijo. E até então, parecia que a paciência dela tava ok. Aí agora eu senti já que não tá tão ok mais. Eu falei assim, você quer que eu pare? Ela tá assim, eu quero. E aí, tipo assim... Você que tem que se controlar. Não, eu tô me controlando. A realidade dela é completamente Exato. completamente Mas é igual eu tô te diferente. falando. O que eu expressei aqui. Eu não acho que todo mundo tem obrigação de saber. Pelo contrário, como eu aprendi que ser corrigido é algo bom, Você acha eu acho que com todo mundo vai ser dessa forma. Então eu acho que eu tô dando, não um presente, mas tipo assim, que é algo fazendo bom. um bem. Fazendo um bem a alguém. Sim. Mas nem todo mundo enxerga assim, porque a pessoa se Então, sente tá vendo? ofendida. O uso da linguagem, ele é sempre assim, é sempre do lugar em que a gente está, é sempre das nossas vivências, é sempre das nossas experiências, e a gente acaba transportando isso. Então, eu acho que a gente acaba excluindo muito as pessoas, né? Eu sou fruto da linguagem, do desenvolvimento da linguagem e da educação. Então, são duas bandeiras, assim, né? Não sei nem se essa é a melhor expressão, mas eu acho que o desenvolvimento da linguagem e a educação, né, igual você falou, a mudança da educação, eu acho que isso coloca as pessoas onde elas quiserem, entendeu? Onde você quiser chegar, use a sua linguagem, use a educação. Não deixa nunca de estudar. O copyright é uma profissão nova que está aparecendo. A educação vai ter que mudar e vai ter que se adequar a isso. Eu acho que a escola hoje ela está muito atrás, ela está muito arcaica. Muito. Assim como várias áreas. O direito, por exemplo, né? Está muito arcaico. Então, Jornalismo. Jornalismo, eu dei aula no jornalismo os 4 últimos anos que eu estava na universidade, paralela a letras, é uma outra área que eu amava, né? Amo muito, porque é linguagem, é a produção de linguagem o tempo todo. Mas é muito arcaico. E se você não souber e fincar o pé, que é só a gramática padrão, você não sai do lugar no jornalismo. Você precisa falar bem, você precisa escrever bem, você precisa gesticular bem, você precisa se vestir bem. Né? Não é vestir bem com a roupa de marca, não é isso, mas é saber se comportar de acordo com as situações do jornalismo, para você poder se colocar bem. Então, quem desenvolve a linguagem no jornalismo e adequou ela rapidamente para o digital, está tendo sucesso. Quem do direito adequou a linguagem rapidamente e encarou a mudança e veio para o digital, está tendo sucesso. Quem da educação, que eu não acho ainda que é o meu caso, mas quem da educação adequou a linguagem, está vindo, está aprendendo muito antes, entendeu? E vai ter sucesso. Mas é porque é outro momento, né? Tudo está alterando e a educação vai ter que alterar. E aproveitando que a gente está falando sobre linguagem, essa questão nova agora, sobre os considerados não binários. A gente fala. Bate até um ranço. Porque é algo que está aí, Que é muito não adianta. discutido. Está sendo discutido. Inclusive para todos. Inclusive, para todos. Porque ontem eu estava até eu tomando banho, eu estava contando com o Everton, tomando banho, porque igual eu sempre vejo, eu consumo o conteúdo dos convidados antes da gente apresentar, eu tomando banho, eu falei assim, putz, gente, ainda tenho não binário, eu tenho que olhar isso. E Kátia? Pois é. Saiba que a partir de agora vai ser um corte, tá? Como é que é? Não, eu acho que a língua portuguesa posso ser cancelada. Você começou já em cima do muro, cara. Peraí, só esclarecendo em relação não, ao vou que te é dar não a minha linguagem técnica. não binário, assim, né? Pelo pouco leiga que sou, em relação quando a pessoa não se enquadra, ela não se enxerga nem dentro do gênero feminino e nem do gênero masculino, certo. Né? Correto? E não só isso, Correto. como também, se eu não me engano, também corri se eu estiver errado, também isso faz parte até mesmo do apelo feminista. Para não que a gente não use sempre as coisas no masculino, em vez de ser todos. É uma forma de igualar
o masculino e o feminino. É porque o masculino, ele tem aquela ideia do Isso aí eu patriarcado. não sabia, mas isso entra também? Entra. Não sei, eu Ah, também tá. não tenho esse conhecimento, não, mas eu sei que é porque a gramática ela vai mandar você jogar tudo no masculino, porque o masculino vai dar conta de tudo. Então, se tivermos nós duas aqui na sala, só são as minhas alunas, né? Se tiver quase tiver 50 mulheres e um homem, é masculino. são os meus alunos por causa daquele homem. Então, aí tem uma visão do patriarcado, que por conta desse homem, então o masculino é que impera, que manda no rolê todo. Ok. Uhum. E aí, por causa disso, provavelmente deve ter mesmo essa questão do feminismo, que até para poder levantar a bandeira e dizer não, a gente também tem a nossa vez. Ok. Independente de discutir um assunto ou outro, né, o que eu vejo com relação a isso? Eu acho que o masculino dá conta de tudo, tá? Não é a mudança, não é o todes que vai porque esse assunto é muito polêmico, muito né? polêmico. O todes, eu não acho que precisaria existir. Ele poderia ter só o todas e o todos, e no caso de ter um homem aqui, é o todas, o todos, e vai dar conta de todo mundo. E ok, tá? A questão do patriarcado, a questão da ideologia, a questão social, ela sempre existiu, ela continua existindo. Se eu e você se a gente não tomar esse posicionamento de respeitar o outro, independente da opção sexual, independente da opção como ele se vê, eu não precisava dar a língua para isso, entendeu? Porque é mais uma questão de humanidade. Então, eu respeitar você como você é e como você escolheu ser. E ok. Mesmo que eu não concorde com isso, mesmo que a minha crença não seja de acordo com a sua, mas eu preciso respeitar você enquanto ser humano, e se você optou por esse caminho, ok, certo? Assim como eu também gosto de ser respeitada dentro das minhas crenças, dos meus valores, das minhas opções. O que eu vejo de positivo nessa questão de vamos assumir o todes é mais como um levante da bandeira mesmo e um posicionamento e uma oportunidade que a gente nunca teve, de mostrar mesmo para todo mundo assim, vocês me excluíram, então esta é a minha possibilidade de mostrar que eu existo. Porque, tirando isso, né, teve um áudio que vazou aí agora do Arthur Duval, né, falando aquelas besteiras todas das mulheres na Ucrânia. Então você vê que, inclusive, você fez um rios em relação a isso. O que é que você faz no oculto? Né? O que você faz no oculto pode ser divulgado nos grandes murais da cidade? Né? Pode não. O que, né, é só oculto? Então, às vezes, o cara levanta uma bandeira muito legal, eu sou super a favor, mas por trás, Entendi. Na verdade, eu acho que a mulher é fácil porque ela é pobre. Né? É o que... Aí, quando vaza porque na hora que você vê a justificativa dele, você fala, o fato é esse, mas os seus argumentos não convenceram muito. Pode até ser que você não pense assim, mas não convenceu. Sua forma de falar que não convenceu. Os fatos ainda estão imperando contra você. Né? Então, aí sim é necessário levantar uma bandeira do todes para poder mostrar para todo mundo. Falar, peraí, aqui, eu quero ser chamada assim. Né? A gente está vendo isso agora dentro do Big Brother. Tem a Lina, que é uma transexual, e ela escreveu na testa, e ela conta a história dela, né, que é por causa da mãe, para a mãe poder lembrar a todo momento. E ontem teve um participante, depois de 2 meses juntas, ainda chamando, peraí, amigo. Então você para e fala assim, poxa, quem chamou foi uma das participantes, quase 30 anos. Fala, será que ela não aprendeu, depois de 2 meses, convivendo, olhando para o seu rosto todos os dias, que ela quer ser chamada de ela? Né? Então, eu acho que é mais por essa bandeira, entendeu? Assim, eu estou aqui, eu quero ser chamada assim, então, por favor, me chame assim. Eu acho que com relação à discussão da língua, a gente não precisaria nem fazer se nós já nos respeitássemos como pessoas, mesmo como seres humanos. Na verdade, é tentar consertar algo que está enraizado. E que está não enraizado. Conseguiu ser podado e está refletindo até hoje. Que reflete. A questão do negro, por exemplo, quando as mulheres, né, que agora já tem a história dos cabelos cacheados e eu vou assumir os meus cachos, né, e eu tenho uma série de alunas, amigas, que fizeram isso, pararam de fazer a escova e ontem mesmo eu mandei um recadinho para uma aluna. Estão nesse processo, mas...
Do jornalismo. A menina é linda, o cabelo anelado, comprido, lindo, e agora resolveu assumir os cachos, mas a gente ainda causa assim, fala, não sei, estranho. E nessa, o cacho também lembra, olha, eu assumo o meu posicionamento, eu assumo a minha etnia, né, a minha cor está aqui. Então, eu acho que o Todes, ele vem muito... Eu trabalharia o Todes dessa forma, entendeu? Eu não entraria muito na questão técnica, porque se a gente for buscar no latim, não vai ter muita razão de ser, não precisaria ser, e a gente não precisaria dessa discussão toda se tivesse respeito entre a gente, entre o que a gente é mesmo. E eu né? tô pra te falar que foi uma das respostas que faz mais sentido, viu? Então, Sabe por quê? Porque faz todo o contexto, Sim. faz todo sentido, porque quem está solicitando essa mudança não é quem tem na faculdade. sim. Não é quem sabe a gramática, não é quem sabe Exato, empregar literalmente. Na verdade, o Todes é uma busca pelo respeito. É uma busca por, olhe para mim, eu quero ser respeitada do jeito que eu sou. Né? Então, a questão linguística aí é a menor questão. É o menos importante, entendeu? Então, é aí onde eu, às vezes, levanto a questão de que não adianta a gente ficar discutindo se o porquê está certo, se o porquê está errado. Não interessa, porque muitas vezes, quando eu vou corrigir um porquê certo ou um porquê errado, independente da escola, independente das provas, é mais para poder dizer para o outro assim, você não sabe falar a língua, você não sabe se comunicar, você não sabe se colocar. Entendeu? E mais muito no sentido de diminuir. Isso acontece muito, às vezes, no meio jurídico. Porque você escreveu... Eu deparo com isso com frequência, assim, nossa, os alunos tais não estão sabendo escrever. Aí eu olho e falo, gente, mas o aluno coloca a opinião dele tão bem, sabe, argumentar, construir um argumento, constrói uma peça jurídica. Por que ele não sabe escrever? Aí quando você vai ver, por que ele não sabe escrever? Nossa, ele está escrevendo, sei lá, o porquê de pergunta junto. Esse é o problema do aluno. O manual do carro dele está ali, é só ele consultar, né? Ou você mesmo pode falar para ele, aluno, vem cá, consulta aqui, olha a gramática, entendeu? Então, às vezes, eu acho que é muito mais uma forma de excluir, igual a questão do Todes, do que propriamente de incluir, de respeitar. Então, aí eu respeito quem quer levantar, não acho que seria necessário, mas pelo posicionamento, dizer, eu estou aqui, eu tenho esse direito e você vai ter que me respeitar. Eu fico... E aí todo mundo tem que ficar quieto. Eu fico um pouco receoso, um pouco com medo disso, porque eu, por exemplo, eu sinto que qualquer coisa que eu disser em relação a isso, como homem, vai trazer problema para mim. Sim. Qualquer coisa. Mas eu também como mulher. Não, mas se eu der uma opinião mínima até uma opinião máxima, tudo vai ser perigoso para mim. Uhum. Porque eu não tô nesse lugar. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que eu não preciso opinar sobre isso. Sim. Só que eu tenho medo de opinar. Sim. E olha que complicado. Uhum. A gente eu entendo você. Não era pra gente estar nesse espaço. Que eu não posso. Igual, por exemplo, nem nesse dilema, né? Não era pra gente viver esse dilema. Hoje a liberdade de expressão, ela tem alguns lados, né? Sim. Não, mas é porque, tipo assim, vamos, por exemplo, né? Feministas radicais. O homem, quando ele vai falar de feminista, algumas falam assim, olha, você não pode falar de feminista, porque você não é mulher. Tá, então quer dizer então que se você não é negra, você não pode falar do racismo. É isso, então. Então, se você não é policial, você não pode reclamar do policial. E se você não é padeiro, você não pode reclamar. Enfim, vai ser assim, então. Sim. Então, porque... E não é, né? Então quer dizer que eu não sou... Não deveria Pois então. ser assim. Quer dizer, então, que porque eu não sou mulher, eu não posso falar do Todes. Uhum. Porque é patriarcado, porque você sempre se sentiu representado. É sempre muito delicado. Uhum. Então, assim, hoje, o Everton, há uns 2 meses atrás, eu ia opinar e ia ser linchado aqui. Mas eu prefiro nem opinar sobre isso. A respeito. Porque... Isso é um avanço, tá? Mas até porque a relação de se considerar. Tem gente que se considera homem, mulher, enfim. E isso também é muito delicado. Porque até onde vai isso de acordo com o jurídico? Essa pessoa vai mudar a identidade dela? Vai mudar de gênero? Mas até que ponto? Exemplo. Sim. Tem um cara, não sei aonde do mundo que é, mas eu vi isso ontem,
que ele não se considera mais um ser humano. Ele se considera um dragão. Eu vi isso também. E ele Não, tem, mesmo? ele tem tatuagem de escamas de Ele é um dragão. homem que se considera um bebê. Isso. Aí tem um homem que considera Essa é nova. uma menina bebê. Uma menina bebê. Ele é um homem que se considera menina bebê. Olha, já tô falando asneira, porque eu não posso falar que ele é um homem, ele é uma menina bebê. A menina Ou bebê. seja, eu já seria processado já. Por quê? Essa eu não sabia. Pois é, então o que acontece? Acaba que a gente perde a percepção do que de fato é para o que a gente acha. E a gente não pode ser assim. Se eu sei que isso aqui é um celular, eu não posso virar para você, isso aqui é uma roda. Por quê? Não, porque eu acredito que é uma roda, você tem que aceitar que isso aqui é uma roda. Não, caramba. Entendeu? Até onde que vai isso? Então, por exemplo, o cara vai lá, não é cara, né? Se considera uma menina, um bebê. Aí ele foi lá e teve relação sexual com outra menina. E aí? É pedofilia? Não, ele é um bebê. Pra onde que a gente vai? Eita, que enrascada, hein? Mas não sei, não. Mas é isso que eu tô te falando. Até onde que a gente vai com essa percepção de achar o que você é? Sua percepção não pode ser maior do que o fato, não. Sua percepção não pode ser maior que o fato. E hoje as discussões estão muito... E aí, espera, só pra terminar com a polêmica, o negócio que você falou da menina do BBB. Eu nem assisto. É menina, né? Que tem que falar, né? Viu? Nem sei. A menina, ela pede pra ser chamada de ela. Pois é. E ela tem tatuado aqui. Exato. Da mãe. Agora, se eu chamar ela de ele, ela pode me processar? Pode. Mas... E eu sou obrigado a saber disso? Pois Mas, é, não. no caso Eu não sou dela, obrigado. Eu não acho nem... Não Mas acho ela se difícil veste de esse mulher. sabor. Ela causa se veste disso. de mulher. Beleza. Ela tem cabelo grande, ela se veste de mulher. No caso ela dela, eu tem não acho mamas. complicado. Por exemplo, lá, não tem jeito. Otami. É tudo homem ali. Mas a gente, quando vai falar, a gente vai falar Atami. Sim. A gente não vem Otami na cabeça. Eu acho que essa é mais uma das transformações que nós estamos vivendo, né? Talvez a nossa geração vai passar por isso. E a sua filha, foi filha que você teve, Isso. ela já vai vir com uma cabeça diferente. Eu vejo isso por causa das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 20 e uma de 13. A de 13, a de 20 já fala, inclusive, de amigos que na escola eram homens e optaram por ser meninas. Nossa. Né? Então, para ela, é uma coisa super natural, super normal. Eu Eu não vejo. vivi isso. Tô ferrado. Eu vejo isso por causa dela. Eu não consigo imaginar eu explicando isso pra minha filha. Não, Eu não consigo imaginar. vejo que tanto no relacionamento dela com o menino na época, quanto com as meninas, também era tudo normal. E tem até uma propaganda muito legal sobre isso, assim, como que as crianças concebem, como que elas criam, né, como que elas vão criando esse conhecimento, e os adultos, como que os adultos são preconceituosos. É muito interessante. E a minha filha de 13, ela já discute comigo sobre a ideia da forma como você se vê. Porque a minha filha de 20 já é mais ou menos assim, ele optou por ser gay, ela optou por ser homossexual. Ok, só a minha filha de 20, tem 8 anos de diferença. A minha, que está fazendo 13 agora, ela já fala assim, não, é a forma como ela se vê. E ela se vê menino. Ela se vê menina. Então, a forma como ela fala e é natural. Ela fala natural, ela não fala com preconceito, inclusive ela me critica. Então, eu acho que, igual você acabou de ter um bebê, esse seu bebê, quando tiver com 10 anos, já tiver ido para a escola, é uma outra realidade. Todas essas transformações que nós estamos vivendo hoje já virou realidade. E aí ela já está vivendo essa realidade e ela começa a trazer para casa. Ao trazer para casa, aí isso vai ser confrontado com seus princípios, com as suas crenças, com os seus valores. Então, eu sou uma pessoa que eu sou assim, zero preconceito. Para mim, não existe distinção. Eu vejo um homem beijando um homem aqui, uma mulher beijando uma mulher aqui. Para mim, não tem diferença. O meu olhar, não existe zero julgamento nisso. A minha preocupação é o seguinte. Minha filha chegou lá com seus 6 anos. O ensino para ela, ele precisa ser binário. Sim. Precisa ser certo, errado. Sim. Homem, mulher. Uhum. Não tem como eu falar com ela assim, não, ele é um homem que gosta de vestir de mulher. Não, mas é o que você vai falar. Não sei se vai ser assim. Mas E será eu que ela acho vai que entender? é É complexo demais para ela Kátia entender tá ainda. falando, é a questão da realidade. E A não mesma coisa que é pais separados para quem... E é certo e errado para você.
E quem Não, mas eu não diz tô que é julgando certo e certo e errado? errado. Eu não tô julgando Não, certo e você errado. falou aí assim, porque aí vai ter o certo e o errado. Não. Não. Mas tá, eu só fiz eu tô falando assim que eu acredito que uma criança, pra sua de 13 anos, eu acredito que não tem mais disso. Ela, ela consegue Já discernir. consegue, sim. Agora, para uma criança de 5, 6 anos, ela não consegue separar essas coisas ainda. Então, Sim. por exemplo, roubou é errado. Sim. Não tem meio termo. Ela Ok. precisa saber disso. Sim. A causa é porque roubou uma galinha que estava passando fome. Ela não precisa saber roubo. dessas variáveis. Ela Ok. precisa saber que o roubo é isso. Ok. Agora, como é que eu ensino para ela outras variáveis dentro dessa De uma temática? relação É muito entre homem e difícil. Entendeu? Eu não tenho um preconceito do que é, do que deve. Não, mas tenho você isso. não vai precisar ensinar, porque essa dificuldade é para você, não vai ser para ela. Tomara. Mas não vai ser. Tomara. Aí ela porque aí eu acho que as pessoas vão mudando. Ela vai trazer isso, chocar com o que ela tem em casa, seus princípios, suas crenças, seus valores, e ela começa a criar o dela. Aí ela vai fazer a opção dela, ela vai viver a vida dela, entendeu? Mesmo que você não concorde com isso, porque depois, mais tarde, ela vai virar adulta. Sim. Né? Talvez eu concorde com as opções das minhas filhas. Não, nem todas. Mas são as opções delas. E com isso eu acho que a vida vai acontecendo, né? Vai acontecendo, vai desenvolvendo, vai vivendo. Igual eu te disse do medo, né? Eu tenho medo de algumas coisas para onde que a sociedade vai, porque, por exemplo, teve uma campanha do Burger King que o menino tá comendo um lanche e ele falou assim, olha, esse aqui é meu pai. Aí ele olha pro lado, esse aqui também é meu pai. Uhum. Beleza, rodou o mundo, fez beleza. Macho de boa, tranquilo. Aí, um pastor em BH foi lá e repetiu a campanha. Esse aqui é meu pai e esse aqui é minha mãe. Processaram o pastor. Velho, por que tá te ofendendo? Mas não é porque ele estava copiando a campanha, não. Isso é plágio. Não é plágio. Ele tava só referindo. Reproduzindo. Talvez ele não tava com hambúrguer, talvez ele tava só com a Bíblia, sei lá. Mas aí, por quê? Sabe? Esse. Porque em outra situação, o jeito que a gente tá vivendo hoje, em outro contexto, seria meme. Então, é isso que eu não... Entendeu? Por que as pessoas, elas se sentem tão atacadas, mesmo quando elas não estão sendo, de fato? Mas é aonde que a gente já conversou aqui, é da raiz do problema. É. E aí, a gente está tentando trocar a roda do carro com ele andando. Com ele anda, exatamente. Em vez de parar o carro, consertar o Mas que não tem que como parar. Não tem como Não tem comparar. como parar. Só vai lá abaixo Principalmente depois da pandemia, que eu acho que as coisas, o digital, ele acabou dando um pouco esse caráter, assim, do rápido, do instantâneo, do imediato, da liberdade do de expressão. prático, da liberdade de expressão. Quer ver? Foi uma ideia que se levantou muito na internet agora nos últimos anos, até por conta do digital, que eu, particularmente, sou bem contra, é do tal que para ter sucesso na vida, você não precisa fazer uma faculdade. Aí eu vou, peraí, calma lá. Mas se você for olhar os grandes players hoje do mercado, você não precisa, e toda hora levanta um, que você não precisa de uma faculdade, não precisa estudar para você ter sucesso no mercado de trabalho. Eu falo, peraí, calma aí. Essa pode ter sido a sua realidade. Entendeu? Mas essa não foi a minha. Mas essa afirmação não tá errada. Ai. Não tá errada. Não, nenhuma afirmação é errada. Eu não preciso de uma faculdade de fato para ter sucesso. Okay. Agora, se você fizer uma faculdade, a sua probabilidade de sucesso é muito maior. Mas essa parte ela não é contada, né? Exato, mas por que incomoda? Então, mas essa parte... Por que te incomoda? Ela me incomoda porque Bom, aí é porque eu vou falar do meu lugar. Porque, para mim, a educação é onde te leva onde você quer. Tá, eu concordo com você. Você hoje resolveu não ter faculdade, ok? E você começou a empreender no digital, tudo bem. Só que para ter sucesso ali, você vai precisar estudar muito. Primeiro, isso aí já tem um valor de uma faculdade. Pode não ser reconhecido como. Mas ninguém te conta que você vai ter que estudar pra caramba. Você vai ter que aprender muito, você vai ter que comprar muito curso. Entendi o que a Tia falou. Ponto 1. Agora, a minha questão com a faculdade é que eu acho que a faculdade, ela te dá o poder que você não vai ganhar com o mundo prático. Que o digital, para mim, é um mundo prático. Eu concordo com você. Você aprender a mexer em ferramentas, você aprender... Né? Uma coisa me chamou a atenção que você falou assim, eu tenho uma habilidade natural de ser comunicador. Você tem uma habilidade natural. Então, não é todo mundo que vai vir para o digital que vai ter sucesso, exatamente, porque não vai ter essa habilidade natural. Eu acho que eu não tenho essa habilidade natural para o digital.
Eu acho que eu estou desenvolvendo, entendeu? E durante esses 2 últimos anos eu tive que quebrar muita cara para poder conseguir fazer. E com isso eu estudo muito. Mas a faculdade, ela me dá um poder, uma produção de conhecimento. Na verdade, uma autoridade naquilo, no seu nicho. Que me possibilita estar no digital, ser contratada no digital, ter algumas coisas no digital, tanto quanto algumas pessoas que sabem operar as ferramentas. Entendeu? Não, entendi. Porque eu acho que a produção, porque a universidade, fechando essa conta assim, a universidade ela não tem o papel de te colocar no mercado de trabalho e te dar sucesso. Ela tem o papel de te ensinar, de te produzir conhecimento. Entendeu? E com conhecimento, você depois resolve como é que você vai colocar aquilo em prática. Tanto é que não são todas as pessoas que têm sucesso depois da faculdade ou conseguem um emprego. Não, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu concordo com você. O problema é que as pessoas usam frase de efeito com exceções. O Bill Gates não terminou a faculdade dele. Steve Jobs não terminou. Falou assim, então vai lá, Steve Jobs. Vai lá, faz sucesso igual ele. E o quê? Exato. Agora, uma coisa é fato. Sobre Steve Jobs, eu li alguma coisa interessante assim. Ele era o péssimo aluno, alguma coisa assim, né? Aí alguém falou assim, mas vai ser um péssimo aluno em Harvard. Exatamente. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. Você não precisa, de fato, ter faculdade para poder fazer sucesso. Sim. Porém, contudo, todavia, a probabilidade de você fazer sucesso tendo a faculdade é muito maior. E é isso que a gente precisa passar para as pessoas que são importantes para a gente, não só soltar. O problema é que as pessoas não sabem interpretar a frase. Mas então não precisa. Aí solta lá e a pessoa fala assim, então é mesmo, né? Mas aí que tá, para mim, o lugar que a educação e a linguagem te colocam. Você tá vendo? Então, assim, você dá conta de interpretar isso. Entendi. Então, aí você fala assim, opa, peraí, eu concordo com você. E eu também concordo com você, que você não precisa da faculdade para ter sucesso no mercado de trabalho. Eu tô colhendo esse fruto dentro da minha casa, tá? Minha filha tá jogando na minha cara, assim, e eu tô tendo que engolir e ficar O que ela faz? Ela trabalha no digital. Com? Estrategista digital. Ela é social media? Não, ela é estrategista mesmo. Entendi. Ela tem... métricas, ela vê gráficos. Na verdade, ela abriu uma agência. Ela abriu uma agência, tem 4 especialistas com ela lança o curso dessas pessoas. Sensacional. Então, ela monta todas as estratégias, em qual rede eles vão estar. Por que ela não te lançou ainda? Toda a produção. Porque a relação mãe e filha prejudica, né? É? Nós já tentamos, não deu certo. Caraca! Sabe de casa não faz, não adianta, é minha filha. É melhor a relação só mãe e filha mesmo. Na verdade, ela começou por causa disso, né? Tem algumas histórias que ela conta sobre isso. Ela não conseguiu, ela começou... Ela tem 20 anos. Tem 20 anos. Nossa. E que já que fez aconteceu? 6 em 7. Já fez 6 em 7. Aí. Ou seja, mamãe tem que calar a boca. Exatamente. Só que isso foi motivo de muito embate no início, porque ela saiu do ensino médio, eu sempre trabalhando na universidade, falava, o que a minha filha vai fazer? Vai para a universidade. A minha filha terminou o ensino médio, ela falou assim, não, eu quero fazer um intercâmbio. E eu falei, opa, ficou doida. É ano você fazer Enem. Sua filha tá aqui de Valadares? Ela faz tráfego pago? Não, ela tem ela tem alguém que faz para ela. Entendi. Né? Porque na agência dela... Você pode falar não que a gente chama. Na agência ela tem o design, ela social tem media, tráfego pago, copywriter. Tem um gerente. Aí eu falo, como assim, minha filha? Você tem um gerente? 20 anos. 20 anos. Aqui. Você entendeu? Então, assim, e foi um tapa na minha cara, porque eu falava, ela vai fazer o quê? Vai para faculdade. E ela queria fazer jornalismo. Ela vai para faculdade. Aí ela falou, não vou, não. Aí primeiro teve uma crise, falou, eu não aguento mais aquele povo da sala, contando dias, tirando folhinha pro Enem, não quero isso. Falei, vamos pensar no plano B, que se não der certo, você faz alguma outra coisa. Falou, então, a possibilidade de um intercâmbio surgiu o intercâmbio, ela ficou 6 meses nos Estados Unidos, estudando inglês. Voltou falando inglês, que eu não aprendi lá na faculdade, quando eu entrei. Aí ela voltou falando, só que lá ela conheceu o marketing digital. Ela foi num evento da Hotmart lá, na época. De quem que ela foi no evento? Aí ela conheceu alguém, indicou, ela começou a fazer esse serviço, social media para a pessoa, e fazer uns posts,
E começou a ver sucesso naquilo. Ela tinha feito, junto com o ensino médio, um curso de técnico de informática. Então, já tinha noção do que era o mundo da informática também. Criar sites, como é que era, as coisas funcionavam por ali. Voltou, já tinha perdido um ano, né, do Enem, porque no ano anterior fez lá do jeito que deu, não passou, não jogou para nada. Nesse segundo ano, falei, e agora? Agora você vai. Eu e o pai dela escrevemos ela no Enem. Você vai ter que fazer Enem, você vai ter que entrar na faculdade, você vai passar. Não foi. Eu falei, eu não vou fazer faculdade. Aí começou com esse discurso, não precisa, não precisa. Eu falei, não, precisa. Nossa, deve ter ficado revoltada. Claro, sou meio até hoje, né? Fiquei, no início fiquei muito, mas aí o que eu comecei a ver? Que para ela ter o sucesso, o tal do 6 em 7, ou ter sucesso mesmo, né? E ser uma profissional, ela teve que comprar muitos cursos. Ela paga muitos cursos, ela tem mentorias muito caras. E eu comecei a olhar isso e falar, peraí, minha filha está pagando, e eu fazendo mestrado particular. Falei, o que eu estou pagando de mestrado, Tá pagando de a minha filha está pagando uma mentoria. Eu tenho aula toda semana, minha filha tem mentoria toda semana. Não, tal dia eu tenho aula. Sentava na frente do computador de 2 às 5 da tarde. E eu sentava para poder ter aula de 1 às 4. A mesma coisa. Então, essa realidade foi me mudando. Falando, peraí, então não precisa. É verdade mesmo que não existe nada que o resultado não cale? Não existe nada? Que o resultado não cale. Não existe nada que o resultado não cale. Mas eu ainda falo para ela poder fazer faculdade. Você ainda fala para ela? Falo. Mas caraca! Eu falo, você sabe por quê? Porque eu acho que a faculdade é que vai dar para ela o conhecimento. Mas você quer que ela faça faculdade em quê? Calma. Suficiente para ela optar pelo que ela quer fazer. Hoje ela faz isso, e eu já ouvi isso dela, ela faz pelo dinheiro. Porque ela faz porque é uma onda, é um momento, é uma mudança, que ela, com a cabeça de 20 anos, pegou isso muito mais rápido que eu. Ela tem 20 anos, eu tô muito mais rápido. Até parece que você não conhece nenhuma história assim, né? Ela faz isso. Só porque é de Valadares que te Ela faz incomodou isso desse desde os 17, Ai. né? 16. Não, pois é, mas justamente mesmo, porque aqui em Valadares a gente não tem muito acesso a isso. Mas várias Mas em São pessoas Paulo, aqui fazem. isso já dá Aqui tem muita gente que faz. Muita gente faz. Pois é, eu acho que aqui tem muita gente que faz até pelos motivos errados, mas eu acho, lógico que eu vou puxar sardinha para mim, porque eu tô falando da minha filha, né? Mas a minha filha faz isso, o quê? 15, 16. A minha filha, ela começou a escrever para Capricho, aquela revista Capricho. Uhum. Então, com 14 anos, ela queria abrir com 12 um canal no YouTube. Eu falei, não vai abrir, você ficou doida, vão roubar você. Você ficou maluca, vão, né, te sequestrar. Aí ela mexendo no celular, foi tão logo ganhou o celular. Aí o que ela fez? Numa madrugada, 13 para 14 anos, ela se inscreveu numa seleção da Capricho. Abriram o site, ela foi lá e se inscreveu escondido. Passou na seleção porque ela tinha... Aí eu falei, na época do YouTube, eu falei assim, cria um blog, porque ela gostava muito de ler. Ler, eu entendo de ler. Falei, que legal, minha filha lê, né? Eu sou professora de português, ler é muito legal. O que ela fez? Abriu um blog. O blog Li Mais Um. Falei, nossa, minha filha lia muito, leu muito, leu muito. Ela leu a Bíblia em 3 meses para poder conseguir na Bienal. Caraca. Porque ela queria ir na Bienal de São Paulo. Aí abriu o blog. No blog ela escrevia. O que ela fez nessa madrugada? Se inscreveu para ser menina da Capricho, para escrever para Capricho. A Capricho viu o blog dela, contratou. Chamou 15 meninas, né? Que estava naquela época da Bruna Vieira, que tinha saído da Capricho também. Pererê. E que ela fez? Escreveu para Capricho durante 1 ano. Nessa escrita da Capricho, o perfil dela no Instagram cresceu demais. Aí começaram a chamar ela para poder fazer posts, fazer isso. Só que ela não gosta de aparecer, ela gosta dos, ela não gosta, ela gosta dos bastidores. É. Aí com isso ela começou a escrever, escreveu para algumas agências maiorzinhas assim. Aí nisso, já estava terminando o ensino médio, ela falou assim, eu quero aprender inglês. Por quê? Quem trabalha com digital, se não souber inglês, acabou. Fica fora, né? Ela falou que quero aprender inglês. Foi para os Estados Unidos, aí foi num evento da Hotmart, já conhecia, conheceu uma especialista grande, trabalhou para ela, voltou para o Brasil, ela falou, mãe, não vou fazer o Enem. Aí eu fiquei louca, né? Falei, você ficou doida? Eu trabalhando num cursinho, preparando alunos para o Enem. Como é que eu vou dar meu testemunho? Sempre trabalhei na faculdade, como que eu vou dizer para os outros que é na minha casa você não é? Não, mãe, mas mãe, é uma fase e tal, não sei o quê, ok. Aprendeu, aí eu sempre instruindo, aí é aquilo que eu te falei de eu aprender em casa, né?
Eu sempre gostei da administração. Então, você tem que fazer um curso assim. Então, você tem que aprender a lidar com pessoas. Então, você tem que aprender, você tem que abrir uma conta, você tem que aprender a gerir dinheiro. Entendeu? Sempre essas coisas, ela foi fazendo. Até que veio a pandemia, você vai fazer o quê? Que isso foi 2019, aí virou 2020. Falei, mas você vai fazer uma faculdade? Você vai fazer uma faculdade? Aí eu no mestrado, aí ela foi lá e pagou uma mentoria no preço que eu paguei o mestrado. Falei, pá, esse negócio é sério. E aí eu comecei a vê-la sentando para poder assistir a aula. Aí eu falei, peraí, então, Kátia, o aprendizado, a escola está mudando. A escola não é mais... E eu vendo os meus alunos com dificuldade de entrar na apresentação do Google Meet, para poder ter aula comigo, e eu lá, porque é a língua portuguesa, eu falo, peraí, alguma coisa aqui está mudando, né? Ou eu percebo essa mudança, ou eu também vou ficar de fora. Minha filha vai ficar de fora, minha filha é outra geração, e eu também vou ficar de fora. E aí eu falei, bom, então vou te dar esse crédito. Eu e o pai dela, tá bom, vou te dar esse crédito. E aí ela foi, abriu a agência, formalizou, aí ela largou essa especialista, criou as especialistas dela e veio pagando. Tanto é que a semana que vem agora ela viaja para ir para a mentoria, um final de semana junto, trocando experiência, fazendo network, porque aí você descobre que você entra em mentorias mais caras para você fazer network, para você ter mais contato, aprender o que as pessoas estão fazendo, que não te contam aqui. Não tem faculdade. Aí eu começo, né? Você está vendo? Ó, todo mundo tem faculdade, ó. Você está vendo? Por quê? Aí você começa a ver as agências se mobilizando para poder se juntar, já não é mais um especialista sozinho. Então, eu falando, você está vendo por que os caras estão... Porque tem alguém hoje que está coordenando o mundo digital, né? Para poder acontecer o lançamento de curso, não sei o quê. As profissões já estão se definindo, que há 2 anos atrás não estavam definidas. Quando ela saiu do ensino médio, eu ouvi assim, na faculdade, meu último ano na faculdade, eu ouvi assim, 2025... vão ter profissões que a gente nem sabe o que é. Sua filha menor vai ter uma profissão que você nem sabe o que é. Eu falava, você ficou doido. Eu pensava, gente, o que pode acontecer? Foi muito antes de 2025. O que pode acontecer? Eu pensava, pandemia. Gente, estoura uma pandemia em 2020. O que aconteceu? Acelera em 10 anos. Copyright bomba. Gestor de tráfego. Você ouviu falar em gestor de tráfego há 3 anos atrás? Não sabia nem o que é isso. Não sabia o que era. Você sabia que rodavam uns anúncios na internet, mas quem fazia aquilo? Você não sabia. Hoje você está vendo as profissões se definindo. Aí cara, nós estamos em 2022 e já existem pelo menos as 5 profissões. Você consegue listar quem é copyright, quem é gestor de tráfego, quem é estrategista digital, quem é designer. Não é que o negócio definiu, então estão se definindo as novas profissões. E o digital tá só no começo. Exato. E aí você ouve as pessoas falando isso. Aí você Mas tão no começo. Sabe por quê, Cintia? Quando chega uma pessoa que você acabou de formar, aí um aluno bom lá, chegou lá, tá sem emprego. Aí as agências igual a de sua filha vão estar tipo assim na porta da faculdade, igual Uber. Ou você formou em que letras? Vem cá, deixa eu te lançar. No futuro vai ser assim, vem cá, deixa eu te lançar. E que tanto de profissionais e tal. Gente, quando você pensa assim, nutricionistas, quantos tem na internet famosos? Você enche 2 mãos, máximo, assim, 10 pessoas. Gente, 10. Exatamente. Quantos nutricionistas são formados no Brasil? Tá muito no começo ainda. É muito. É isso. E quem tá tendo sucesso aí? Quem tem, eu acredito, uma boa linguagem, tá sabendo adaptar essa linguagem rápido, sabendo, igual você já falou que eu sou copyright. E você tem o conhecimento do português, você sabe o que você precisa, até o que você é ruim em português, você sabe. Então, quer dizer, você já tem uma chance muito maior do que um carinha que está lá atrás, saindo do ensino médio da escola e dizendo assim, precisa de faculdade para poder fazer isso aqui, não. Você entendeu? Então, você vai ter muito mais lugar ao sol daqui a 3, 4, 5 anos, já tem hoje, do que quem está vindo lá atrás achando que não está precisando da faculdade. Porque se o copyright mudar, você muda junto. Você vai se reinventar. Você não se formou para isso, você se formou em engenharia de produção. É porque para ter essa mutação também precisa ter de experiência, né? Expertise. E a pessoa que sai do ensino médio, por exemplo, ela não tem um conhecimento. E é errado que tenha essa expertise que sua filha tem. E é aí que entra, para mim, o papel da universidade, entendeu? Que aí quando você fala assim, não precisa da universidade para... Aí, para mim, é de novo você massacrar quem não tem o poder da linguagem,
quem acreditou a vida toda que tinha que falar um português correto, entendeu? Que são as mesmas pessoas. E aí a gente fala para ele assim, não precisa ter faculdade. Ah, não precisa. Ele acredita nisso e fica lá. Aí ele não vê que a faculdade, na verdade, ela não vai te treinar para usar a ferramenta, a página Saber tal. onde buscar. É saber onde buscar, é saber fazer o network, é saber em quem buscar, entendeu? Como buscar. Porque hoje, se você precisar escrever o porquê separado do porquê junto, você sabe onde você vai buscar. Né? Você vai mandar uma mensagem para mim, você vai mandar uma mensagem para a Poliana, Você vai chamar o Google. ou você vai chamar o Google, você já vai saber que você não vai na primeira resposta que o Google te der, você vai saber olhar a referência que o Google te der, se é um cyberdúvida ou se é um site bacana que, entendeu? Que traz um conhecimento mais sólido sobre isso, você sabe qual dicionário recorrer. Você está entendendo? Então, para mim, quem te dá esse conhecimento é a universidade. E isso é conhecimento. Mas é por isso que os psicólogos, às vezes, têm tanta birra de coaching. E eu tenho uma Mesma coisa. uma pessoa próxima que é psicóloga e que ela já me corrigiu muito. É uma coisa que eu pedi. Então, você me corrige quando eu generalizar minha comunicação. Porque, por exemplo, tem uma frase até que está começando até a ser desmistificada essas frases, né? Sim. Trabalhe enquanto eles dormem. Falei isso pro meu médico sexta-feira. Pois é. Então, por exemplo, isso foi uma coisa dita pelos coaches lá atrás, as pessoas falam assim, não. Isso aqui não é verdade. Entendi o sentido que você quis aplicar, mas se fosse verdade, então todo padeiro seria milionário. Não é assim que funciona. Só que não é todo mundo que tem. Nossa, eu trabalho enquanto eles dormem, eu não posso dormir. Tem gente que leva pela letra. A outra é trabalhe com o que você gosta e nunca precisará de trabalhar. Quem dera se teu trabalho. Você fala, gente, peraí, eu trabalho com o que eu gosto. E eu trabalho muito, e eu gosto muito de trabalhar. Mas, gente, é cansativo, é desgastante, é abrir mão com família. Por que eles não mudam a frase, né? Trabalhe com o que você goste. Que você vai, pelo menos, ter mais ímpeto para poder alcançar resultados. Exatamente. Então, é por isso que eu questiono essa frase. Quando fala assim, não precisa de faculdade para você ter sucesso. Peraí. Aí eu acho uma sacanagem você ganhar dinheiro, e tem gente que faz, com esta frase. Sim. Né? Porque para mim, você está explorando as pessoas. Você está explorando uma massa que não consegue pensar além da página 2. Ela consegue ler isso e falar. Mas é isso Cara, que eu já falei várias vezes. Hoje as pessoas preferem acreditar naquilo e não pensar em relação a isso. Exatamente. Concordo. Mas é porque a interpretação de texto também foi uma coisa que a gente também. nunca teve. Não, mas não é nem interpretação de texto. É, por exemplo, eu gosto da Kátia. O que a Kátia falar, pra mim é verdade e pronto, acabou. Eu não vou pegar a Kátia, desmembrar e falar assim, não, isso aqui pra mim é bacana, Sim. isso aqui e não é dessa forma. Só que eu acho que um pouco, eu sei que a relação de cultura, de onde a pessoa nasceu, de tudo aquilo que foi proporcionado a ela, principalmente na nossa base, isso impacta muito na nossa vida adulta. Sim, muito. Isso reflete muito, principalmente de forma inconsciente. Depois, dependendo de alguns atos, que você vai refletir. Assim, poxa, eu tenho esse tipo de reação, eu tenho esse jeito de lidar com as coisas, porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Sim. Mas um pouco não é comodidade das pessoas. Um pouco não, eu acho que grande parte. Muito. De permanecer naquela situação. Então, por exemplo, não seria uma exploração. Se eu acredito e não quero buscar... Então, essa foi uma mudança que eu tive que enfrentar também ao longo desses 2 anos. Porque até para poder vender meus primeiros cursos, eu falava, nossa, eu estou explorando as pessoas. Eu falava, não, peraí, mas eu estou atendendo a uma necessidade que a pessoa tem e acredita que isso aqui vai resolver dessa forma. Tá curando a dor dela. Tá curando a dor dela daquele momento que ela acredita assim. Ela tem a cabeça limitada até aqui. Então, quando eu entro com o meu produto, eu estou expandindo isso um pouco mais para no próximo ela dar uma resolvida nisso. Né? Então, eu não estou só explorando, não estou explorando essa pessoa. Né? Mas eu acho que as pessoas exploram muito e nós somos muito preguiçosos. Se perguntar para você assim, você quer ler um livro ou você quer assistir um filme? Você vai preferir assistir um filme. Você quer... Todo mundo está atrás de uma oportunidade para ganhar dinheiro fácil. Todo mundo está atrás de uma forma para emagrecer de forma fácil. Então, aí que entra a comodidade para mim. Essa preguiça
natural que nós temos enquanto seres humanos. Que Precisamos o tempo todo, né? Que é um exemplo, eu não gosto de atividade física. Eu sou Você uma não pessoa, gosta? não gosto. Eu sou uma pessoa intelectual. Eu prefiro o mundo intelectual. Então, você me dá alguma coisa para ler, para escrever, para debater. A gente fica aqui 2 dias conversando numa boa. Mas me manda fazer uma atividade física, não. Eu detesto suar, detesto pegar peso, detesto. Só que, com o tempo, né? Eu não sou mais uma menina de 20 anos, você começa a descobrir que fazer atividade física melhora o seu condicionamento, melhora a sua força, melhora. E aí Capacidade cognitiva, paciência. Não, e o seu humor? melhora assim. Gente, aquela tal da produção daqueles hormônios lá da alegria, o que é aquilo, né? Enfim. Então, você começa a ver que você precisa fazer. Então, eu fiz pilates durante muito tempo. Desde que eu tive minha última filha, aí dor na lombar, tal, eu falava, precisa fazer pilates, vamos fazer pilates, fazendo pilates. Tá bom, eu tenho psoríase, então minha psoríase já chegou nas articulações, então minhas articulações são mais fracas. Então, precisa fazer atividade física. Precisa fazer atividade física, até porque por que eu tenho psoríase? Porque eu sou perfeccionista. Você entendeu? Então, correlacionado com... Foi o que eu dei, não foi? Uma coisa está encadeando com a outra. Aí eu falo, bom, então, aí eu fazendo pilates, a moça, aqui a gente consegue ir até aqui. Você vai precisar desenvolver força. Você vai precisar aumentar as suas forças nas suas articulações. Senão, com 60 anos, você não está segurando mais alguma coisa. Peraí, é mesmo, né? Tá bom, aí fui pro funcional. Gente, eu morro para fazer aquilo. Eu morro. Eu tô com dor aqui, ó, na minha perna, do agachamento desde quinta-feira. Mas aí eu lembro, chega terça, eu falo, ai, tá bom, vamos lá de novo. Preciso? Ah, não, eu vou ficar dormindo. Ah, é muito melhor ficar dormindo, tomar meu café da manhã, que eu amo, sabe, ler de manhã, ver as maritacas cantando na porta de casa, mas eu preciso ir. Você é uma pessoa focada, não é? Sou. Mas é disciplinada? Sou. Também? Sou. Sou mais disciplinada. Sou mais né? disciplinada. Você é mais disciplinada? Ai, meu Deus, já vem ele com o teste. Não, Sou mais é disciplinada, porque, bem mais. É porque é muito difícil ter uma pessoa que tem as duas competências, né? Eu e a Mayara, nós somos disciplinados. Então, por exemplo, atividade física, pra mim é uma coisa prazerosa. Eu amo atividade física. Você também? A gente acorda às 6 horas da manhã com um sorriso no rosto, doido pra poder treinar. Pelo contrário, se eu não for treinar, eu fico mau humor. Não, eu fico. Pra mim, meu dia foi... Putz, não foi lá essas coisas. Não foi produtivo. Eu amo ficar suado, ficar no chão lá, abafar. Eu amo aquilo ali. Aquilo ali é... Aí, tá vendo? Eu amo. E eu amo ter rotina. Fazer as coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Só que nós não conseguimos, por exemplo, ficar ali no livro e ler 50 páginas de uma vez. Lê 10, no outro dia lê mais 10, máximo 20, 50 de uma vez não dá. É por isso que eu tô falando foco. A minha esposa, ela é focada. Consigo. Disciplinada, ela não. Não é mesmo. Mas eu consigo ser focada e ser disciplinada. Principalmente se eu estabeleço um objetivo ou eu tenho que fazer. Tipo, mestrado. 2 anos para fazer um mestrado é muito curto. Chega um momento que você fala, ou eu fico focada nisso aqui, e eu sou disciplinada, eu falava, eu tenho que fazer, então eu vou arrumar técnicas e forma de eu conseguir ler 50 páginas e escrever todos os dias. Aí eu comecei a fazer. Entendeu? Então, se eu estabelecer um alvo, um objetivo, tiver que fazer, eu vou ser focado. A atividade física, eu falei, eu tenho que fazer. Para perder peso também, mas não só, porque vai fazer bem para mim lá nos 60 anos. Aí o meu marido, por exemplo, tem muita dificuldade de pensar, né? Ai, nossa, mas que isso? E seu marido é profissional de educação física ainda, né? Você vai pensar daqui a 20 anos, eu vou pensar daqui a 20 anos. Então, eu consigo focar nisso e falar, não vou abrir mão da atividade física. E continuar fazendo, porque eu tenho um objetivo para colher lá na frente. Entendeu? E a gente tem que pensar em relação a isso, porque hoje a gente está vivendo mais. Sim. Porque antes era o quê? A expectativa de vida era 64 anos, 60 anos. Hoje não, gente. Hoje aumentou isso muito. Nossa avó, por exemplo, tem 97 anos. Eu tenho uma de 94. Lúcida, ela tem a memória melhor do que a minha. 1000 vezes, melhor que a nossa. Sim. Então, assim, essa questão do comodismo também, isso é muito engraçado, porque isso que o Everton colocou, em relação ao meio onde que eu vivo, as meninas estão assim, Mayara, como que você consegue?
Falei assim, gente, o Você nosso faz, corpo, ele é preparado para ficar aqui, ó, Aham. A quietinho. comodidade. Em comodidade. Nós somos preparados para isso. Então, a partir do momento que a gente começa a agitar, ele começa assim, nossa, que saco, você está me colocando em agitação, você está me levando para o desconforto. Uhum. E isso gera... Tem gente que gosta e tem gente que não Gente que gosta. não. Eu, por exemplo, sou apaixonada. Acordo cedo, vou... Eu também sou faço- apaixonada com o que você consegue fazer com o seu corpo. Não só o corpo físico mesmo, né? Mas a gente consegue fazer muita coisa. Você não consegue ler, mas treina a ler para você ver. Não, eu gosto muito de ler, mas eu não Consegue ler 50 de uma vez. Exato. Mas desenvolve uma técnica. Já tentou aquele método Pomodoro? Pomodoro? Já Falamos junto até. deu certo? Não, tava estudando essa semana, não apliquei ainda, não. Eu apliquei no mestrado, até porque eu estava vivendo uma crise na época e deu super certo. Claro. Então você vai lá, senta 25 minutos, levanta 5, vai até dar 1 hora. Uma das coisas Eu que eu até conseguia coloquei fazer. aqui, só que eu falei assim, não. Você consegue. Como que as pessoas conseguem ter o hábito da leitura? Porque tem muita... No meu convívio, Lendo. no meu convívio, por exemplo, porque hoje literatura, apesar que, vamos lá mais uma vez, o marketing digital, ele veio... Essa não é uma dúvida sua, não, né, Maia? Não. Tipo assim, é dos outros, né? Dos outros, Porque pra mas mim que o a hábito da maioria- leitura, Mas ele é mais isso- fácil do que o hábito da atividade física. Mas você começou dizendo aqui que você tem a facilidade de ser um comunicador. Sim, mas o que, que não tem? é a realidade De de outras 90%. pessoas. Eu não tô falando que É porque é. você já tem uma habilidade natural para isso. Não, não é isso, não. Eu tô falando o seguinte, que eu desenvolver o hábito da leitura, acredito que ele é mais fácil do tá. que o hábito de atividade física. Não é. Vocês não acham que não é? Não é. Eu acho que é a mesma dificuldade. Eu ainda acho que o da leitura é mais difícil. É? É porque o da leitura você não vê o resultado imediato. E é a frase que ele falou do resultado. Verdade. Entendeu? Você não vê o resultado imediato. O do corpo você ainda vê o resultado imediato. Você volta, você tá suado. Ele ama tá suado, eu não. Mas eu consigo ver o meu humor mudando. Eu sou a mal-humorada de manhã. Então eu acordo... Sério? Aí eu falo, ai, caramba, nossa, eu não vou ter que fazer atividade física, eu vou lá e faço. Esse negócio da recompensa faz muito sentido. Tanto é que eu leio e eu preciso tirar alguma coisa. Então, e aí eu compartilho, ou com a Mayara, ou você tá compartilho vendo? com alguém. Aí quando eu volto da atividade física, eu vejo que o meu humor tá melhor, eu me sinto mais leve. Parece que eu emagreci tudo que eu tinha, que eu engordei nos últimos 2 Entendi. anos. Falo, acabou. É a sensação que eu tenho do resultado. E você lê só para desmistificar essa história da leitura. Leitura, todo mundo também tem uma ideia, para mim, muito equivocada. Todo mundo acha que ler é lindo assim. Você pega, hoje é o tal do Kindle, ou então o livro, né? Lê. Nossa, que lindo, é maravilhoso. Ler não é isso, gente. Ler cansa, ler é desgastante, ler é pesaroso, ler envolve neurônio, envolve força física, sabe? Mas aí é Isso- onde que eu acho que entra a diferença. No meu entendimento, tá? Leiga que sou. A diferença entre leitura e a diferença entre estudo. Porque é uma diferença quando você pega um livro, no meu entendimento, mais uma vez, tá? Porque senão daqui a pouco a Beca me massacra aqui. O que acontece? Você pegar um livro e você aplicar, você tá estudando. Sim. E a partir do momento que você lê, você lê. Mas ler só por prazer. Não, é muito cansativo do mesmo jeito. É cansativo e desgastante. É uma das primeiras aulas que eu dou na faculdade. Aviso isso para os alunos, direito. Falo, gente, vocês leem? Já leram a Constituição toda? Não, gente, a Constituição é esse aqui, ó. Estou nem mandando você ler o Vadimécum. Estou mandando você ler a Constituição. Eu já dei o desafio esse semestre para eles. Tem que ler a Constituição. Já leu? Não. Como você não leu? Você sabe só o artigo 5º? São dos direitos lá fundamentais? Não, gente. Maior? Aí tá bom. Mas, professora, mas... Já leu a Constituição, né? Não. Eu nem sou do direito, né? Não sou do É, direito. pra quê? Eu já li. Mas pra que eu preciso saber disso? Constitucional. Mas aí eu falo com eles, é desgastante, é cansativo, você vai suar mesmo para poder ler, ok? Só que o resultado você não vai ter assim que você acabar de ler. Fala, nossa, aliás, a gente tem a sensação de que não aprendeu nada, né? Fala, Verdade. não aprendi nada, não guardei um artigo disso aqui, então por que eu vou ler? Aqui, não, e acho engraçado Por isso que eu acho que é mais difícil. eu falo até com a Mayara, eu falo assim, Mayara, todo livro que eu leio, pelo menos uma lição eu tiro. Normalmente é uma. Aí, para algumas pessoas, fala assim, putz, você lê um livro de quase 300 páginas para tirar uma lição. Para outras pessoas, fala assim, cara, todo livro que você lê, você consegue tirar uma lição. Eu acho incrível, porque eu tenho uma memória de bosta. E se eu consigo fazer isso, meu filho, igual eu emprestei, acho uns 4 livros para Mayara.
Aí ela tá lendo, tô lendo esse. Eu falei assim, o que eu tirei dele foi isso. Aí, desse aqui foi esse. Ai. Desse aqui foi isso. Uma coisa de cada um. Então, mas isso Mas- te motiva a ler. Isso É. motiva você a ler. Mas eu acho que, como você disse, leitura é hábito. Hábito. É hábito. É igual tomar banho. É igual escovar dente. Né? Eu A concordo gente, com você. É igual a atividade gente física. não dorme. Igual atividade física. A gente não dorme sem escovar os dentes. Né? Por quê? Porque te habituaram lá na infância. Não pode comer bala, não escovar o dente. Aí a gente acaba habituando, desenvolvendo. Então você desenvolve. Mas tem a técnica de que você tem que fazer 21 dias. Não, isso é... Tem a técnica bullshit. de fazer. Tem. Para uns vai funcionar com 3 dias, tem uns que vai funcionar com 10, tem uns que vai funcionar com 3 anos. Uma dica para quem tá nos ouvindo e vendo, né? Uma coisa que eu coloquei lá agora para mim lá em casa, aí minha esposa fica a critério dela se ela quiser fazer, né? Mas é que não é mania de... Mandando um recado para você. Não, é por causa que eu já passei para ela, só que eu não vou obrigar, né? Minha filha nem nada disso. Sim. Mas assim, eu, por exemplo, a gente perde muito tempo no banheiro. Você senta lá e fica lá no celular, lá, aquele trem lá, Então né? lê. Hã? Então leia no banheiro. Exato. Eu parei de levar celular pro banheiro. Uhum. Eu deixo um livro É lá. uma boa técnica. E eu deixo o livro lá na pia. Boa. Eu só troquei, porque o hábito, como funciona? O hábito é um triângulo. Então, você pega uma situação, você tem um ato que vai te gerar um prazer. Sim. Se você mudar o meio do triângulo, ou a atitude do meio, você consegue reconstituir aquele hábito. Sim. Então, eu parei de levar o celular pro banheiro e deixo lá. Porque eu ouvi o Condé, o Condé falando assim que leitura não pode ser algo que eu fazia, inclusive, preparar todo um ambiente para leitura. Sim, Você tem que, a luz tem que estar adequada, tem que estar sentado aqui desse jeito e tal. Se você criar todas essas exigências, você nunca vai conseguir ter o hábito da leitura. Porque a nossa vida não é assim. Aí ele fala assim, olha, o livro, ele precisa estar na mesa enquanto você toma café da manhã. E aí você tá conversando e tal, você vai ler alguma coisa, fecha o livro e tal, não sei o que, vai ali fazer outra coisa, e o livro tem livro no banheiro, Fazer tem livro na sala, tem parte livro na É cozinha. um hábito mesmo. É hábito. É Porque hábito. eu tinha hábito, assim, no ensino fundamental. Eu estudava na escola de bairro, foi quando eu saí do ensino escola pública e fui para a escola particular. E lá tinha literatura. E aí, toda semana, você era obrigada, vamos dizer assim, a ler um livro. Né? Então, você tinha que fazer uma redação daquele livro. E aí, quando eu saí da escola, fui para o ensino médio, mas os primeiros eu tomei advertência, minha mãe quase me matou, mas eu comecei a ter o hábito. Porque toda semana, então, assim, era muito bacana, porque cada um falava sobre o livro e pegava alguma coisa boa, e aí eu comecei a ver as consequências disso. Minha escrita começou a melhorar, a questão principalmente da linguagem. E aí, quando eu fui para o ensino médio, na Biblioteca Municipal, por exemplo, aqui de Governador Valadares, eu tenho muita vontade de voltar lá, porque eu já falei isso várias vezes com minha mãe. Eu tinha vontade de ter, assim, algo sólido dos livros que eu já li. Aí eu continuei com a leitura. Toda semana eu ia. Era quando a biblioteca ainda era em frente estadual. Então eu estudava no estadual, corria Só lá, atravessava e pegava. E eu adorava. Mas é livros. hábito mesmo. Só que na faculdade eu perdi esse hábito. E agora, para voltar... E é um hábito que eu acho que as escolas, principalmente depois da segunda parte do ensino fundamental, ali 6º, 7º, 8º, e o ensino médio, vai caindo cada vez mais. As pessoas não incentivam as leituras. Né? O hábito do professor, outra polêmica, o hábito do professor de leitura é ruim. Automaticamente, ele acaba também levando isso para os alunos. A gente virou mais cumpridor de conteúdo do que propriamente você recebe lá o conteúdo que você tem que dar, então você não incentiva a leitura. Inclusive, Poliana, muito obrigado, minha prima, porque se não fosse por ela, não teria o hábito estabelecido da leitura. Então, assim, o hábito é constituído pelos exemplos, né? Pelos exemplos, isso aí. Na minha casa, sempre teve livro espalhado. Sempre teve livro espalhado para todo canto, sempre teve. As minhas filhas, né, eu tenho muito livro, meu marido tem muito livro, mesmo sendo da educação física. E as minhas filhas sempre leram muito, sempre tiveram acesso ali. Poliana deve lembrar disso. Poliana foi uma das minhas primeiras turmas na faculdade.
E ela lembra da minha filha de 20 anos, pequenininha. Você foi professora da Poliana na faculdade? Foi professora da Poliana na É, faculdade. porque a Poliana fez cursinho também para questão de direito há muitos anos. Então... A Poliana fez letras, e aí, se eu não estiver enganada, ela é da turma de 2003. Foi a primeira turma com a qual eu tive contato na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2002. Aí ela saiu em 2003, então ela já estava saindo, né? Então eu dava aula nos primeiros períodos. Mas a gente teve contato em projetos externos. E a partir dali a gente começou a trabalhar juntas, porque veio o vestibular, precisava de corretor, tinha os nossos bons alunos, aquelas boas alunas que se dedicavam a projetos, que ia buscar fora da faculdade, que ia para as possibilidades que a faculdade dava. Então, ela participava de projetos de extensão. Aí, quando a gente assumiu a banca do vestibular da universidade, aí falou assim, precisamos de professor, onde a gente vai arrumar? Uma renca de professores de uma vezada só e gente que acredita no texto como a gente. Como é que a gente faz? Pegamos os nossos ex-alunos que estavam no mercado de trabalho, tinham passado no concurso, e a Poliana era uma delas. Aí pegamos esse pessoal, formamos com curso extra para poder ir trabalhar para a própria universidade, né? Prestar serviço para a universidade. E a Poliana era uma delas. Aí a gente montou uma equipe que corrigia as redações, bacana, naquela época que redação ainda tinha muito peso, e aí ela foi trabalhar com a gente. Então, daí em diante, a gente passou sempre a ter contato. Entendi. Entendeu? Porque eu trabalhava junto, sabia que ela era boa de escrita, que gostava de escrita, que valorizava texto, que entende essa importância do texto na vida das pessoas. Então, como sempre. E agora voltou a escrever, graças a Deus. Pois é, que foi uma excelente coisa também que ela fez. Glória a Deus. Né? Kátia, muito obrigado pelo papo. Foi bom? Nossa, Demais. Mas Eu duvido que você tenha gostado tanto quanto a gente. Gostei, foi ótimo estar aqui também. Foi muito bom mesmo. Principalmente Melhor do que esperava? melhor do que eu esperava. Acho que quem estiver Às vezes ela assistindo. tá falando isso pra mim. Não, quem está assistindo vai ter que assistir ali depois da meia hora. Mas o que eu acho sensacional é que a gente discordou, velho. Eu amo quando eu discordo. Nossa, eu amo. E ele faz questão também, né, de faço. discordar. Depois da meia hora, por quê? Porque a primeira meia hora é muito engessada, né? Não, Você fica ali você já assim, tava- mais engessada e tal. Não, acho que quando falei do português, pronto, já quebrou já. É verdade. Quando ele falou de português. Não, era Aí a difícil. feição dela mudou. Não fala isso não. Não, minha filha, a gente já teve convidado que foi engessado do começo ao final. Cada pessoa fez. Só faltou depois do português difícil ele falar assim, mas o português que fala em Minas é o melhor que tem, é o mais correto. Não, mas Por por isso outro que o lado, nome aqui é pode deixar. Aí como nós era, vamos brigar. já que você falou rapidinho, só para poder fechar, quando você falou tranquilo. que viajou lá pro sul para poder fazer mestrado, Sim. eles colocam daí no final da frase. Olha que eu tô lá agora no doutorado. E hein? aí? Vai. E aí? Eles colocam daí no final da frase. Daí? É daí, mãe. Daí, tem certeza? Sim. Não sei o que é daí. Ah, Eu fui no aonde? Poder deixar, gostei muito do papo daí. E daí? Não, daí é no começo da frase. Por que que você fala? Ah, mas é um uso. Mas isso é comunitário. aceitável? Agora você vai lá. É aceitável. É. É? Nós não temos o né? Por que eles não podem ter o daí? Uai? Não, mas o né, Nossa, ele é aplicado no final da frase. Então, É igual tipo daí. uma confirmação. Uai, o daí, por que o daí não é? Não, mas é porque a gente usa o daí no começo da frase. É porque a O né gente, não tem. É porque a gente usa. É só a gente que usa. O né? Ué, a gente fala o quê? Você vai sair hoje, né? Não é igual o daí deles, não? Não, só não acho por causa disso. Porque o né, na língua portuguesa, não é colocado em situação alguma no começo da frase, da sentença. Ah, tá. Porém, o daí, daí é. sim. Ah, Agora, mas aí- o daí, no início da oração, ele não entra na língua padrão. Não? Daí, não. É Daí, língua informal. É informal. Entendi. Daí, blá, blá, blá. Tanto um quanto o outro tem explicação. São mais esses ganchos que a gente vai arrumando de fala mesmo. Entendeu? Igual o paulista tem um tal do então. Então. Assim, então. Na região em que eu fiz o mestrado, que foi Porto Alegre, né? Eu fiz em São Leopoldo, o pessoal tem uma mania do capaz. O capaz me chamou muita atenção. Não como certo ou errado, mas chamava muita atenção. Eles falavam assim, o capaz para eles serve para tudo. Então, eles falavam assim, você não vai vir à aula amanhã capaz. Minha irmã usou É. isso. Eu aprendi isso com ela. Cara, será que isso é bom ou isso é ruim, né? Aí depois falava, mas você vai dar aula hoje? Eu vou dar aula amanhã, capaz?
É igual o Y que a gente utiliza. Então é o tal do capaz. Você vai dar aula Uai, hoje? tem- Capaz. Aí você falava, gente, mas Capaz que eu vou. capaz que eu... Tudo era o tal do capaz, entendeu? Usava o tal do capaz e falava, é estranho. Agora, o mais engraçado é quando a estranho. gente começa Então daí a mesma coisa. a gente começa a perceber que a gente utiliza muito isso. E Não, tem, mas eu tenho essa noção. Nossa, não tinha. eu não sei, o daí no Rio Grande do Sul, eu não percebi. Mas eu descobri... Talvez seja a Santa Catarina. Isso aí que eu ia te falar. Eu descobri, isso foi uma novidade para mim, que a região sul é desse tamanhozinho, né? Uhum. Três estados E os 3 ali. estados falam diferente. Completamente. Tem uma briga entre eles. Não, e o Nordeste, então? Que todo mundo acha que o Nordeste que nordestino é tudo baiano. Rapaz, se é Que do é Rio Grande tudo do Sul, baiano, não é. fala assim. Não é do Paraná, não é de Santa Catarina. São 3 estados completamente diferentes. São 3 estados que brigam pelo poder. São 3 estados que têm a sua fala própria. E que estão no mesmo E são país, 3 um do estados lado do que o Rio Grande do Sul é maior e tem divisa um com o outro. Até Sabe? mesmo naquele extremo do Nordeste, quando você pega Sergipe, Paraíba, todos eles também falam. Pernambuco? Enfim, todos eles lá Eu não falam. conheço, o Nordeste eu não conheço. Falam também todos diferentes. Todos. O Whindersson Nunes mesmo tira sarro disso, porque ele fala, verdade, em cada estado verdade, ele fala. Verdade. O Sul, eu estranhei muito de perceber. Então, às vezes, o daí é de uma região que, né, que não é propriamente lá do Rio Grande do Sul e que no Rio Grande do Sul eu vi o capaz. E me chamou muita atenção. Falei, esse tal do 3 com 40, 2 com 20, 3 com 70. Eu falei, gente, mas que trecho mais estranho o tal do 3 com 70. Mas é o falar próprio de cada região. Nossa, que trem mais estranho. E você quer ver uma Mineiro, coisa? uai. A gente vai tentar fechar, né? Eu sou de Juiz de Fora. Na verdade, eu sou carioca e morei em Juiz de Fora há muitos anos. Fui criada em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora, né? Cheguei aqui, o pessoal dizia que eu era do Rio. Tem Por uma... que as pessoas, na hora veio na minha cabeça, por que as pessoas falam carioca da gema? Porque você não é do Rio de Janeiro, da... Você é da capital. Não, não sou da capital, eu sou da Gema. Quando Quando você é carioca, da tem outro nome, eu esqueci qual que é. Você não é carioca. Quem é que não é da capital é outra coisa. Sou carioca da Clara. Tem um outro nome, entendeu? Tem um outro nome, eu esqueci agora. Tem um outro adjetivo pátrio aí que contempla aquilo lá. Então, quem é do entorno, né, é carioca da Gema. Então, eu era carioca da Gema, não, porque eu também morava em Juiz de Fora. E aí, quando eu vim morar aqui, meu marido foi trabalhar em academia de ginástica, professor de educação física, era personal na época. E eu chegava na faculdade e falava, o pessoal perguntava, e aí, cadê seu marido? Eu falava, tá na academia. Rapaz, nossa, tá na academia, tá onde? Na academia. Academia? Na academia. Academia. Mas para mim é a coisa mais normal do mundo. Juiz de Fora, além de academia, se academia, a gente fala academia. Caraca. Tem uma escola enorme, tradicional na cidade, que era até da Igreja Católica e tal. Era uma PUC. A academia, acho uma academia do comércio. Fica perto do Parque Alft. Academia do comércio. Rapaz, e a gente falava academia. Aí o que aconteceu? Eu chegava lá e perguntava para minha irmã, minha sobrinha estuda na academia? Você não vai pôr na academia? Que era a escola. E chegava aqui, as minhas filhas falam academia. Com o tempo, eu passei a falar academia. E aí? Aí eu chego lá hoje para conversar com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, eu tenho dificuldade. Quando eu falo, porque o ideal está na academia. Isso aí. Você entendeu? Então, essas coisas da língua, elas existem, de lugar para lugar. Então, para piorar a sua situação, era só você falar assim, Minas Gerais tem um falar mais correto. Parece. Tá vendo como que não tem? Como as pessoas te acham, Kátia? Me acham no Instagram, me acham pelo Kátia Degan, meu nome, né? Kátia com C, bem brasileira mesmo, né? Kátia Degan no Instagram e no YouTube também o Kátia Degan, que é onde... Eu estou tentando voltar às minhas aulas lá. Eu tinha aula lá semanalmente, uma vez por semana, gratuita, né, ensinando alguma coisa, porque eu acredito nessa aula que pode modificar a vida das pessoas mesmo e colocar as pessoas num lugar diferente. Então, eu estava com aulas lá gratuitas, mas o ano passado eu não dei conta. Estou tentando voltar agora de novo, toda terça-feira, aula gratuita no YouTube, no canal Kátia Degan. Excelente. Tá bom. Kátia, muito obrigado novamente. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Você Muito obrigado. disponibilizado seu
tempo que deve ser uma loucura e ter vindo aqui Foi conversar ótimo. um pouquinho com a gente. Muito obrigado para você que ficou até aqui, assistindo gente. ou escutando até agora. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. E para vocês que ficaram até agora, se O inscreva mínimo. O mínimo. se inscrever no canal, compartilhar. Aproveita enquanto a gente não tá pedindo Pix. Então só escreve, Boa. entendeu? É só se inscrever, gente. Ajuda o nosso canal a crescer. Ajuda a gente a trazer mais convidados, mais conteúdos bacanas para vocês. E a gente precisa dessa forcinha de vocês, tá bom? Então tá E no bom. mais, até o próximo episódio. Um grande Beijo. abraço, fiquem com Deus. Tchau.